Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Deu Corinthians de novo ontem, Corinthians já era campeão do primeiro turno e agora disparou realmente, muito à frente do Grêmio, que também ganhou hoje, muito à frente de outros concorrentes fortes. São Paulo perdeu de novo, em 19 jogos, São Paulo perdeu 10 nesse primeiro turno, está na zona do rebaixamento, continua na zona do rebaixamento. Palmeiras perdeu um jogo que fez com o time reserva, mas o grande jogo para o Palmeiras vai ser na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Precisa ganhar por 2 gols de diferença. E o Santos empatou agora há pouco, jogando contra o Avaí fora de casa, 0-0, que deixa o Santos numa posição bastante aceitável no meio da tabela. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que acompanha o Mesa Redonda Futebol Debate. Você pode participar aqui da nossa Mesa Redonda através do nosso número de WhatsApp. Telefone 11 99479 1633. 99479 1633. Esse é o nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com. Aí você vai mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua foto ou o seu vídeo, fazendo uma colocação aqui no programa Mesa Redonda, porque você ganha voz aqui na nossa Mesa Redonda. Nossa equipe vai separar aí as melhores participações e você vai estar com a gente aqui no Mesa Redonda. E todas essas participações estarão também no site gazetesportiva.com, no canal do torcedor. Então você está convidado. A partir de agora, participe com a gente pelo WhatsApp 99479 1633. E como a gente mostrou no comecinho do programa do Neymar, né? Lá no site tem cobertura especial do Neymar, com vídeos, com fotos, inclusive relembrando quem foram os maiores brasileiros, camisa 10 do PSG. Foram, né? Porque agora já era. Agora já era. Reinaldo Gotino, grande profissional da TV Record, está com a gente hoje, palmeirense. Boa, Gotino. Com grandes passagens aqui pela nossa TV Gazeta também. Miller Apostos, Chico Lang Apostos, Vanderlei Nogueira Apostos. Vamos pôr a bola para rolar. O São Paulo perdeu mais uma e vamos em cima disso começar o nosso programa. Vamos ver. Na Arena Fonte Nova, Regis completou o passe de Rodrigão e fez 1 para o Bahia, 0 para o São Paulo. O colombiano Steven Mendoza, ex-Corinthians, ampliou a vantagem dos donos da casa, 2-0. Já no finzinho do primeiro tempo, o goleiro Jean fez pênalti no argentino Lucas Prato. Hernanes correu para a bola e diminuiu o placar em Salvador, 2-1, e foi só. Eu tinha consciência, não fujo da situação, a situação não está pior do que quando eu cheguei, nem tão pouco melhor do que quando eu cheguei. Nós temos que ser bem realistas e temos que trabalhar para sairmos dessa condição. Temos capacidade para isso e eu acredito muito no trabalho e tenho certeza que alguma coisa vai ter que mudar. E essas mudanças, elas partem de todos nós. Então nós temos que nos responsabilizar naturalmente por todos esses detalhes. Quando as coisas começarem a acontecer de uma maneira mais natural, não tenho dúvidas que a evolução vai ser muito boa, porque é uma equipe que tem qualidade. A gente vê isso claramente. Se não fosse assim, em todos os jogos, nós não teríamos não só posse de bola, mas oportunidades de criação. E isso tem acontecido, mas realmente o último passe não está entrando, a última movimentação ela não está sendo tão agressiva quanto precise, e é nesse sentido que talvez tenhamos que trabalhar um pouco mais. Porque corrigimos muitas coisas. O aspecto defensivo que, na minha concepção, vinha tendo algumas brechas, nós conseguimos algumas correções das linhas, mas continuamos, mesmo assim, sofrendo alguns gols que têm desequilibrado completamente a nossa possibilidade de reação. Bom, o Dorival Júnior está esperançoso. Número é uma coisa fria. O Corinthians, quando caiu em 2007, perdeu 14 jogos no campeonato inteiro. O São Paulo já perdeu 10. Pode não perder os outros 4, e pode perder 14 e não cair. Claro, um campeonato não repete outro. Mas, meu caro Miller, o São Paulo está evoluindo, como o Dorival falou, ou você não está vendo desse jeito? Boa noite. Boa noite, Flavinho. Não vejo evolução no São Paulo. É claro que tem uma frase no futebol que diz que a glória e a derrota caminham juntas, né? É importante a gente dizer que o São Paulo ele tem que aprender a jogar contra time pequeno, contra times medianos. E o São Paulo não sabe jogar contra times medianos, porque dá espaço e o time mediano, às vezes, coloca em prática uma certa qualidade. Foi o que aconteceu no jogo de hoje contra o Bahia. O São Paulo contra o Botafogo fez uma partida excelente lá no Rio e conseguiu vencer. Conseguiu virar o jogo, né? Porque saiu perdendo. E a partida de hoje foi decidida praticamente no primeiro tempo, né? Os 3 gols. O São Paulo tomou 2 gols em 5 minutos.
Quer dizer, é inadmissível, Flávio, que você veja um zagueiro do São Paulo, que sempre teve grandes zagueiros, marcar o atacante de lado, né? Então, você tem dois olhos. É um olho na bola e o outro no adversário, né? Isso é bem simples. Você aprende desde a base. E o São Paulo toma gols que o adversário não coloca... O adversário não tem muita dificuldade para poder fazer o gol. Então, hoje o jogo, no geral, foi um jogo tecnicamente fraco, mas o Bahia fez o seu dever de casa. Fez 2 gols, levou o gol do São Paulo no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Bahia só se defendeu. O time do Bahia é tecnicamente muito ruim. Agora, não adianta você dizer assim, olha, o time do São Paulo é técnico, tem qualidade, mas você precisa colocar em prática essa qualidade. E o São Paulo não tem colocado em prática a sua qualidade. A gente tem visto valores individuais se destacando, não um conjunto. Gotino, você que é palmeirense, fanático, já viu essa coisa do time grandão, daqui a pouco sai e tal. O Palmeiras, a gente ouviu essa história muito. E no final, o Palmeiras, tão grande quanto o São Paulo, caiu em 2 oportunidades. E aí, o que você está achando do São Paulo? Flávio, boa noite. Primeiramente, quero fazer um agradecimento pelo convite. 12 anos depois eu volto a essa casa, onde trabalhei aqui no Mesa Redonda com você, com o Chico. Prazer estar com o Miller aqui, um dos maiores jogadores que eu vi atuando como atacante. Quero agradecer Vanderlei, 40 anos de jornalismo, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo. Chico Lang foi, além de meu companheiro, foi meu chefe. Me ajudou demais aqui. E você, além de trabalhar comigo, foi meu professor na faculdade, a quem eu devo muito. Foi incrível tudo que eu aprendi com você na sala de aula e aqui também. Fala a primeira matéria que eu mandei você fazer, qual foi? Qual foi? Passeata gay. A parada gay? Parada gay. Pra saber qual torcida tinha, amor. Na época nem era parada gay, era passeata gay. Agora fala qual era a torcida que teve a maior... Quem ganhou? Eu não me lembro. Foi o Corinthians. Como eu digo sempre, é nós. Corinthians é o maior. E é o maior em tudo. Mas, olha, maior número de torcedores gays, maior número de torcedores negros, maior número de torcedores nordestinos, maior número de torcedores brancos, tudo. O Corinthians é o maior de todos em São Paulo. O maior entre os ricos. Claro. Olha, e eu, se você me permite, só continuando rapidinho aqui, eu cheguei aqui para cobrir férias de um grande amigo meu, Silvio Montenegro. Minha primeira grande reportagem foi o Filipão mandando o pessoal arrebentar com o Edilson, e eu que gravei aquele áudio dentro do vestiário, que a gente acabou cedendo esse áudio para várias emissoras. Depois fiz outra grande reportagem na Casa Palmeiras, Wagner Love, que o pessoal não comia e tal. Aí eu cheguei mais cedo, peguei o Chico Lang conversando com a Fátima, que falou, pô, o cara tá cobrindo férias, temos que contratar esse cara. Aí eu fui contratado, acabei ficando aqui por 5 anos, graças a Deus, foi uma história muito bonita que eu tive aqui na Gazeta, a quem eu agradeço, essa casa maravilhosa. Então estou aqui 12 anos depois, estou muito feliz, obrigado, primo, pelo convite, feliz demais. Um beijo a todos aqui. Bom, obrigado a Record por te liberar, mas antes que você fale, então, antes que você fale de São Paulo, você contou, vamos ver um pouquinho. Carlos Alberto Parreira elogiou o trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. É a segunda vez que o ex-técnico da seleção assume uma equipe que estava sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. A primeira vez foi em 1991, no Bragantino. Tudo certo aí, Gotino? Tudo pronto para narração? Tudo certinho, tudo pronto. E aí o pessoal tá percebendo aí o efeito asa, né? Que o Asa fez no Palmeiras, que hoje era para um jogo de casa cheia, né? Mas... o pessoal resolveu não comparecer aí, mas vamos aguardar para ver se... tomara que tenhamos um bom jogo, né? Muito bem, Michele, falamos do Estádio Municipal de Águas de Lindóia, onde o Palmeiras se prepara para a sua primeira competição no ano, a Liga Rio-São Paulo. Até que você mudou, pô, tá bom. Olha, muita gratidão a tudo Muito que eu passei aqui, bom demais. As grandes oportunidades, os caras nunca tinha narrado, os caras fui narrar um Palmeiras e Mojimirim, cara, demais. Mas olha, mesmo sendo palmeirense, a ética, o profissionalismo, a isenção acima de tudo, né? Nunca puxando sardinha para o meu time, sempre trabalhando corretamente. Tanto é que a minha opinião sobre o São Paulo, eu acho que o São Paulo não cai. Eu acho que a torcida do São Paulo comprou a ideia do time. Time grande, quando está lá embaixo, sofre mais, sofre muito. Esse peso de ser time grande faz com que o São Paulo sofra mais, mas eu acho que tem time pior e o São Paulo vai sair dessa no segundo turno. Vai sair por pouco, 3, 4 pontos, vai melhorar e vai conseguir escapar. A torcida comprou a ideia, os jogos no Morumbi vão ser fundamentais, mesmo o São Paulo, por exemplo, merecia ganhar do Curitiba, só que aquele goleiro Wilson,
cara pegou até pensamento. Impressionante o que jogou esse cara. Então eu acho que o São Paulo no segundo turno melhora e consegue escapar apesar das dificuldades. O time não está merecendo o que está acontecendo. Joga bem, não consegue vitórias. E o Dorival Júnior vai conseguir consertar isso. Para você, Chico, o São Paulo escapa? Olha, o São Paulo, eu tenho minhas dúvidas, mas um clube já escapou. Corinthians, né? 47 pontos, ele não cai mais. Esse não cai mais. Corinthians conseguiu o ponto que eu tanto sonho para a Ponte. 47. Nem que queira. Se ele perder todos os jogos, abandonar o campeonato, não cai para a segunda divisão de jeito nenhum. Já passou aquele número mágico dos 45 pontos, né? Que a gente tem na cabeça. Já até passou 2, então está super livre do rebaixamento. Parabéns para o Carille por isso, né? Vamos começar por partes, né? Parabéns por isso, porque já não livrou com isso do rebaixamento, já é uma grande coisa. Agora daqui para frente, vamos ver se classifica para a Sul-Americana e depois para a Libertadores e depois se der o título. É assim que tem que ser no Campeonato Brasileiro. E é assim que o São Paulo não está fazendo, né? Porque todo time que quer almejar chegar entre os 4, ele tem que primeiro se livrar do rebaixamento. O São Paulo não está conseguindo. Esse que é o problema. A administração colocou o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já no Campeonato Paulista mostrou uma série de vamos dizer assim, de erros de iniciante, né? E que o São Paulo ignorou. A diretoria do São Paulo ignorou. Foi deixando, empurrando com a barriga por uma questão política. Porque havia um acordo entre o Ceni e o atual presidente, aí o Leco, né? Que para ajudá-lo a se eleger. Puseram uma multa bem alta, se ele saísse ele ia levar, e levou realmente 5 milhões de reais, né? Também o Rogério Ceni não é bobo, mas acabou não dando certo isso aí. E agora, para acertar o time durante o Campeonato Brasileiro, cai naquilo que o Miller disse, e cai naquilo que o Gotinho estava dizendo. O São Paulo precisa aprender a jogar contra time pequeno. Não sabe, é difícil jogar contra time pequeno. O Corinthians que eu diga, o que eu vi o Corinthians perder de Noroeste, o que eu vi o Corinthians perder de Juventus da Moca, que a Michele torce desde criancinha, o que eu vi o Corinthians perder do Noroeste de Bauru, que era um time caindo aos pedaços, ia lá, chegava e ganhava do Corinthians, ganhou de 4-3 no Parque São Jorge, isso aí é só o Vanderlei vai lembrar, e você também. E o Heitor foi crucificado, teve que sair correndo do Parque São Jorge, senão matavam ele. Quer dizer, eu já vi coisas do Arco da Velha. Mas o Corinthians aprendeu a jogar contra time pequeno. São Paulo não sabe jogar contra time pequeno. Agora, contra time grande, e disse, acho que foi o Miller, né, e o Gotinho, falaram bem, o São Paulo se solta. Aí é de igual para igual. Mas contra o time pequeno, não. O time pequeno vai no calcanhar. Sabe aquele cachorrinho pequeno? Cachorro é pequenininho, e você vai fazer carinho nele, ele fica todo tímido. Você virou as costas, ele vai lá e morde seu calcanhar. Time pequeno é assim. É aquele cachorrinho que você fala, a porcaria dessa aí não vai fazer nada. O Vitória é com o Flamengo. O Vitória é com o Flamengo. Então, não é fácil você encontrar o jeito de ganhar um time pequeno, porque time pequeno se fecha mesmo. Eu só estou com uma dificuldade de saber o que é grande e o que é pequeno nesse campeonato. Não, eu vou te dizer o que é pequeno. Porque uma coisa é camisa, outra coisa é time. O time de São Paulo hoje, o São Paulo em tudo ele é pequeno. A gestão dele é minúscula, não é pequena, é anã. Começa lá de cima. Muito, é uma gestão anã, então é pequeno pra caramba. Os jogadores, o time que vende, faz esse mercadão que faz, é pequeno. Jogadores, tem uns 3, 4 bons, mas tem um monte de porcaria, coisa de time pequeno. Não sei onde está a grandeza disso. A defesa do São Paulo, né, Chico? A defesa do São Paulo mostra muitas suas debilidades. Ô, Miller, eu sinceramente, você sabe que eu torço pro Corinthians. Eu já te entrevistei. O Vasco é grande ou pequeno? É grande. O Vasco é grande. Só que tem um detalhe. Não dá para saber. O Atlético Mineiro é grande ou pequeno? Não dá para saber. É grande. É grande. Não, tem uma história grande, é diferente. São Paulo tem uma história enorme. Sim, mas joga atualmente joga como time pequeno, São Paulo. É difícil saber o que é grande e o que é pequeno. Flávio, viu? Eu sou corintiano, sou jornalista, eu estava vendo o jogo de São Paulo hoje. Eu fiquei nervoso. Eu não sou do São Paulo, mas eu fiquei nervoso. Porque passes assim, fáceis de acertar. É como daqui aí, Flávio, tem o quê? 2,5 metros entre eu e você aqui, 3 metros. Os caras erram passe. O lateral direito estava sempre livre, lá o Mino. Araruna? O Araruna estava sempre livre. O Hernani estava com a bola no pé, via o cara fazendo assim que nem um louco. Ninguém dava bola para ele. Mas é a pressão também. É uma coisa, sabe, cada um quer resolver sozinho. Uma coisa o São Paulo pode reclamar com o acerto para o Vanderlei falar. Vamos ver o lance aí que o São Paulo reclama de um pênalti em cima do Militão.
Nesse chute, o goleiro Jean rebateu e o Militão caiu. E depois a gente vê por outros ângulos que seguraram o Militão. O São Paulo realmente teve um pênalti aí que não foi marcado. E o pênalti que foi marcado aconteceu. Poderia mudar a situação, poderia fazer o gol, e se fizesse o gol, teria empatado, talvez. Não dá para saber. A verdade é que esse pênalti, olha lá, parece que ele aconteceu efetivamente. O Militão força um pouco a barra e tal. Primeiro, Vanderlei, você achou que foi pênalti? Segundo, queria que ele você falasse. forçou um pouquinho a barra, mas foi pênalti. Poderia ter marcado que não ia ter nenhuma contestação mais forte, a penalidade teria sido considerada bem marcada. Olha, primeiro eu queria dizer que o Chico falando do Corinthians, esse é um Chico 2017, porque ele adotou um princípio de cautela, uma humildade de um freio palmeirense. Não, não. Palmeirense que tem aquele negócio. Não, peraí. Não. 20 pontos na frente. Não, o eu Chico, vou ver. Lembra ano passado? Com todo respeito. Não, o Palmeirense tinha medo. Com todo respeito. O Palmeirense é medroso. O corintiano não é medroso. Chico. O corintiano tem cautela. Por quê? Porque o técnico ensinou a gente assim. Então, eu sei. Então, eu sou por exemplo, o grande próximo adversário do Corinthians, qual que vai ser? O Vitória. Daqui 15 dias. Eu quero não dizer importa que o resto. o Chico adotou uma cautela de um frei franciscano. Quer dizer, uma humildade. Amém. Uma humildade. Vamos primeiro, escapamos do rebaixamento. Agora vamos aqui. E se por acaso a gente conseguir o título... Chico, parabéns pelo obrigado, é um negócio impressionante. Mas falando... Um dia eu vou conseguir levitar que nem você. O próximo objetivo é classificar para a Libertadores. Olha, é que o Vanderlei levita, viu? Vocês estão pensando que é brincadeira? Ele fica concentrado, faz aquela oração budista, de repente ele começa a levantar. Eu vi isso já. Eu vi. Só que eu não filmei por respeito. Isso aí. Um momento de privacidade. Tá louco. Ó, então, eu queria dizer o seguinte, que o São Paulo está vivendo uma situação dramática. Não é nenhuma novidade isso que eu estou dizendo, mas termina o turno na zona do rebaixamento. Todo mundo sabe que vai ser uma loucura para o São Paulo sair dessa posição. Não é fácil, ele vai enfrentar grande dificuldade. O torcedor do São Paulo que está descrente, tem razão para estar descrente. Eu acho que o São Paulo não cai, mas será uma luta que eu vou dizer uma coisa para você. Porque é impossível que melhore tanto no segundo turno para as pessoas respirarem com mais tranquilidade. Então, e eu queria destacar também o fato foi dito aqui que o São Paulo, em alguns momentos, joga bem, essa coisa toda. O time vai até a zaga adversária e aí não pode mais ter o dedo do técnico. Já falamos isso aqui várias vezes. O técnico, por melhor que seja, pode ser o Guardiola, o Mourinho, o Dorival, qualquer um. Uma comissão de mega técnicos. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o time tentar jogar melhor, usar aquilo que ele tem e levar o time até o gol adversário. Quando chega naquele lugar lá, é o jogador que tem que pôr a bola para dentro. Não é o treinador. E os caras não estão colocando a bola para dentro. Então, essa ineficiência técnica está criando sério problema para o Dorival, já criou para o Rogério, criou para todos os técnicos que saíram do São Paulo, porque não mudou muita coisa. O que está acontecendo com o Dorival e o São Paulo de hoje, mudou um pouquinho a maneira de jogar, mas o Rogério levou o time várias vezes. O Dorival falou isso, né? Falou, não melhorou nem piorou. Várias vezes o time comandado pelo Rogério foi na cara do gol, a bola metida para fora. Antes do Rogério, quem era? Cita aí, me ajudem. Antes do Rogério. Era o Bausa, né? Bausa, o Osório. Você pode pôr a lista aí que você quiser. Todos eles levavam o time até o gol adversário e os caras chutam para fora. Não há técnico que resista. Então tem que ficar muito claro que o problema no São Paulo não é técnico. Pode ser um profissional um pouquinho mais experiente, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas não é técnico. O problema, técnico eu digo treinador. O problema é a ineficiência dos jogadores. E eles devem reconhecer o motivo, desaprender a jogar, pressão forte, desequilíbrio psicológico. Não dá para a gente discutir aqui, isso vale um simpósio. Mas que realmente é uma situação dramática do São Paulo, é um time grande como o São Paulo, forte, importante, enfim, tem história, está vivendo um momento, gente, está na zona do rebaixamento com o Atlético Goianiense, com o Avaí, com Vitória, né? E o meu colega, Flavinho, mandou uma mensagem para mim hoje depois do jogo, dizendo assim, poxa, de novo nós perdemos. Ele falou assim, a luz amarela piscou. Aí eu respondi para ele assim, o problema não é que ela piscar, o problema é que daqui a pouco ela pode queimar.
Então, o São Paulo precisa... A gente fala, tem o segundo turno inteiro pela frente, etc. Mas, meu, do jeito que vem jogando, do jeito que o São Paulo joga, e domingo vai decidir o seu livramento da zona de rebaixamento em casa. Porque o São Paulo empatou com o Atlético Goianiense em casa. E domingo, dizer, então não está conseguindo vencer em casa. Domingo joga às 10h30 da manhã, perdão, às 11 da manhã no Morumbi contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está subindo o campeonato. A coisa, na minha opinião, o São Paulo está fazendo tudo para cair. Mas nós temos um campeonato que, ao contrário do que as pessoas dizem, que ele é equilibrado em cima, não é. Ele é equilibrado embaixo. Ele tem de 10 a 12 times extremamente ruins. Muito ruins, muitos. E só 4 caem. Os 12 têm merecimento para cair. 12. Tem pelo menos 12 que, se cair, não tem o menor problema. Não tem nenhum problema. Ó, Vasco, Ponte, o Chapecoense, Avaí. Vitória, Avaí, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia... que o Atlético Mineiro está lá também. Tem 12 times, pelo menos, que merecem, que estão fazendo tudo para cair, que merecem cair. Verdade. Infelizmente, porque o legal seria que caísse essas tranqueiras, coisa ruim, e subisse coisa que presta, mas também não tem na Série B. Só 4 vão cair. Mas tem 12 que merecem. E o São Paulo está meritoriamente entre esses 12, com todas as receitas, com tudo. Uma gestão horrorosa, troca de jogador toda hora, insegurança, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então o São Paulo tem todos os méritos para cair. Ele pode não cair, porque dos 12 que merecem cair, só 4 caem. Porque a tabela é assim. Agora, ele não tem competência para não cair. Ele pode não cair porque tem 4 que ficam piores que ele. Só. Porque ele está tudo feito para ele cair. Ele foi montado para cair. A diretoria do São Paulo montou um time para cair. Ela fez tudo para o time cair. Mas, de repente, ela não consegue. Ela é tão incompetente que ela não consegue nem fazer o time cair. Ela montou o time para cair, mas ele não cai, de tão incompetente que ela é. Mas que ele pode cair? Pode. Ele é um dos 12 favoritos. E daqui a pouco, Flávio, perder 2 ou 3, o Dorival Júnior vai embora. Claro, não vai querer cair, né? Nós sabemos que a lei da bola não muda. E também manda ele embora, tem que dar uma cabeça. E clube que manda treinador 2, troca 2, 3 vezes de treinador no Brasil, durante o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que... É a receita, né? A receita daqui a pouco ele cai para a segunda divisão. Né? E com 20 clubes. Que quando tinha 24, era mais difícil cair. Né? Agora com 20, é bem mais fácil. Não, é isso. Exceção feita ao Leco, que ele já falou que ele não tem culpa de nada, todo mundo tem. O Leco já falou, ele não. Mas o resto tem. Você não está lembrando um pouco do Palmeiras? Porque, repito, o Palmeiras é tão grande na história como o São Paulo, mas se apequenou num determinado momento, como o São Paulo se apequenou agora, por causa do pessoal que está lá. Não, mas eu acho que o Palmeiras, quando caiu, o time era muito ruim. Eu não vejo esse time do São Paulo tão ruim. O time do Palmeiras era muito ruim. Mas ele não ganhou a Copa do Brasil e caiu logo depois? Mas o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, eu não sei como. Aquele time era muito ruim. Tanto é que a gente ganhou com o gol do Betinho. Onde está o Betinho hoje, por exemplo? Graças a Deus, beijo pro Betinho, onde ele estiver, muito obrigado. A gente ganhou graças ao Marcos Assunção. Marcos Assunção acertava umas bolas. O São Paulo já perdeu tudo. O Palmeiras pelo menos seguiu na Copa do Brasil. É isso que eu quero dizer. Olha, uma pena que esse argentino que está no São Paulo não veio pro Palmeiras. O Prato, porque o Borja, pelo amor de Deus, nós pegamos o cara errado. Pode tentar uma troca aí, né? É verdade. Mas eu tenho um recado. Não tá nem um pouco feliz do São Paulo. Eu tenho um recado pro Borja, se vocês deixarem eu falar, daqui a pouco eu falo. No Palmeiras, você fala. É melhor. Olha, quem não tem crise nenhuma, quem não está tendo o menor problema com nada, é o Corinthians. E olha que ontem foi atabaque contra atabaque. Né? Batia aqui, batia lá, mas o Corinthians ganhou fácil, vamos ver. O Sport aqui povoou um pouco mais a área e o Cássio tranquilamente fez a defesa e já vai tentar ligar o contra-ataque com o Romero. Lançamento foi bem feito e o domínio do Romero. Veja só o domínio do Romero, o passe para o Rodriguinho, olha o gol do Corinthians, Magrão! Depois de um domínio sensacional do Romero, e assistência para o Rodriguinho, brilhou o goleiro do Sport. Foi bem o Fagner, hein? Olha só, se livra de 2 jogadores do Sport, o cruzamento saiu, sobrou para o Maicon, o Arana chegou! Do Corinthians! Guilherme Arana marca aos 8 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar em Itaquera. Vem o Sport tentando o empate. Olha só a bobeira.
Tira a zaga do Corinthians, não tira não, Cássio pega. Bola ficou ali pingando. Samuel Xavier e o Cássio fez a defesa. Belo chute do lateral do Sport. A bola sobrou para o Fagner. A opção é o Rodriguinho. Tá livre, quem sabe agora? Ele errou o chute, errou a finalização. Foi até meio displicente o Rodriguinho para bater. Bateu bonito. Cleison. Aí do Cleison vai segurando, vai prendendo, vai levando vantagem. Vai dar batida ali com muito perigo. A bola passa à direita do goleiro Magrão. Mandou bem o Cleison agora. Aí o Rodriguinho. Parte Corinthians pela primeira vez no segundo tempo. O Rodriguinho avançou e que golaço! Com 20 segundos de bola rolando no segundo tempo. Rodriguinho encontrou o espaço, soltou um chutaço e fez um golaço em Itaquera. Corinthians 2, Sport 0. Aí do Patrick, deu certo, Sander. Vai sair o cruzamento, o Cássio escorregou e a bola passa. À esquerda do goleiro corintiano, quase um gol contra do Balbuena. Aí o Cleison, o levantamento acontece, olha o toque de cabeça. Gol do Corinthians. É do Pedro Henrique, Aos 20 minutos. O Corinthians amplia 3-0 para cima do Sport. Olha o lançamento para o André. Será que agora sai gol do Sport? Dominou Cássio. Firme o goleiro do Corinthians. Saiu o cruzamento. Fecharam o Jô e fecharam o Rodriguinho. Daí um atrapalhou o outro. Deu certo, olha a tabela, olha o Sport chegando, Cássio! Tá difícil. Quando a zaga corintiana falha, dá o espaço, o Cássio tá lá para salvar. Gabriel. Rodriguinho. Vai na velocidade, o Rodriguinho fez a finta, ganhou, pintou mais um ainda o Rodriguinho e mandou para fora! Mas seria um golaço. Deu certo ali. Thalisson, que golaço! Que golaço do Sport! Gol de Thalisson. Thalisson pegou bonito. Aos 37 do segundo tempo, para diminuir em Itaquera. Aí do Sport. Esse lançamento saiu, posição legal, vem chegando o time do Sport, o cruzamento, olha o gol para fora. Mais uma chance, perde o André. Espera a chegada do Rodriguinho. Wagner. E aí apita o árbitro, final de jogo. Vitória do Corinthians, que termina o primeiro turno invicto. Corinthians 3, Sport do Recife 1. Um jogo onde eu tinha muitas preocupações, o desgaste em Minas foi muito grande com 2 dias, apesar que o Sport também jogou, mas a gente tinha que propor jogo, a gente tinha que tentar ser mais agressivo dentro de casa, e é claro que com esse gol logo no começo do segundo tempo foi muito importante para consolidar a vitória. O Corinthians termina com 47 pontos, é a melhor marca da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Uma vencibilidade incrível, pode ser, nos próximos 3 jogos também se mantiver essa invencibilidade, bate um recorde histórico do próprio clube.
Aí você falou agora há pouco que não tinha muita explicação porque troca mais passes, mesmo não tendo por mais tempo a posse de bola. E para isso, você tem explicação também para esses números tão fantásticos? Não. Estou muito surpreso, estou muito feliz, não só pelos 47 pontos, mas com 44, quando fizemos 41, 40, enfim. É surpreendente, né? É muito surpreendente, mas mostra a valorização de um trabalho, a valorização de um grupo, né? Não vou cansar de falar, de agradecer ao Corinthians pela oportunidade, mas me senti abençoado por ter o grupo que eu tenho na mão, que vai, que mostra, os caras vão no campo e cumpre. Isso não é fácil num grupo de 30 jogadores, não estou falando nem só dos 11. Ficamos sem Pablo, sem Jadson aí por um bom tempo. Marquinhos Gabriel, que era o substituto imediato, né? Romero ficou uns jogos fora. Paulo Roberto, quando entrou, Camacho tem entrado sempre, enfim. Né? Só sei que a gente está muito feliz e vamos continuar de jogo a jogo. Dá para dizer que se o Corinthians continuar com um bom futebol que vem apresentando, é praticamente impossível que perca esse título do Campeonato Brasileiro por essa vantagem? Temos que confirmar no segundo turno. Temos que confirmar. Agora são 19 jogos, 57 pontos em disputa. Muita coisa, a gente não pode afrouxar. Mas se continuar com essa concentração, com essa entrega, não só nos jogos, mas no dia a dia de treinamentos lá, a gente vai dar um passo muito importante para isso. Mas tem muita coisa para acontecer. O Corinthians tem uma característica própria. O Corinthians é uma equipe, ela é cirúrgica, ela não tem posse de bola. Ela se fecha e sai no contragolpe e as bolas que eles têm a oportunidade, eles matam o adversário. Foi assim que aconteceu dessa forma com a gente. A gente não pode agora querer crucificar a nossa equipe porque perdeu para o Corinthians. Não, ninguém conseguiu ganhar do Corinthians. Está fazendo uma campanha que tem que mais que bater palma. Nosso campeonato não é com o Corinthians, não é contra o Corinthians. Nosso campeonato é outro campeonato. É uma briga de Libertadores um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais embaixo. Muito bom. O Corinthians começou ganhando por diferença de um golzinho, era gol do Jô, era gol do Balbuena, depois passou a fazer 2, agora está fazendo 3. Vamos para o lance Lucas Collor e a gente vai debater esse Corinthians, porque, de novo, né? O lance Lucas Collor veio do jogo do Corinthians. Mas esse não dá nem para discutir, né? É o Jô? Que golaço do Rodriguinho. Impressionante o golaço, 20 segundos. Se o Luxemburgo preparou alguma coisa no intervalo, foi para o espaço, com 20 segundos. Golaço do Rodriguinho. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lucas Collor. Uma maravilha, o nosso lance Lucas Collor, o golaço do Rodriguinho. O Carille, Chico, é um cara sincero como você. E disse, eu não esperava. E você esperava, Chico? Não, ninguém 47 pontos é demais, né? Não, ninguém esperava. Eu cheguei à seguinte conclusão. A partir de agora, eu vou curtir o Corinthians. Eu não vou mais analisar o Corinthians, não vou tentar decifrar o que aconteceu. Vai relaxar. Desfrutar. Eu só vou ter o prazer de ver o Corinthians jogar, que é o que está dando. É o que está dando. Para qualquer corintiano, para qualquer comentarista de televisão, para qualquer pessoa que gosta de futebol, está dando prazer de ver o Corinthians jogar. É gostoso. O time joga um futebol defensivo, mas quando vai para o ataque sempre faz um gol, 2 gols, 3 gols, como fez. Podia ter feito 5 gols, podia ter tomado 3, não tomou. O Cássio pegou 2 bolas importantes. Enfim, hoje o Corinthians me dá prazer. Eu vejo o Corinthians para ter satisfação. Eu que curto futebol, gosto de futebol, vi o Santos do Pelé, que tinha um estilo completamente diferente. Né? Vi seleção de 70, que era o melhor time do mundo. Calma. Não, estou dizendo, eu estou dizendo estilos. Eu vi também o Peñarol dos anos 60 jogar, era um time também muito legal de se ver. Eu me lembro que aqui no Pacaembu ganhou do Santos, de Pelé e tudo, por 3-2, 4-3, nem me lembro direito. Eu era pequeno, mas fui nesse jogo com meu pai. Enfim, são times que marcam você. O Boca Júnior da época do Maradona, são times que cada um tem o seu estilo. É evidente que, se você falar assim, mas qual é o Corinthians que você prefere? Eu vou falar que eu prefiro o Corinthians da democracia corintiana, gosto do Corinthians do Luxemburgo, né, que eram times bonitos. O Corinthians do Parreira, muito bom. O do Parreira era bom. Que era Gil, Ricardinho e Kleber. E o Kleber, que depois foi para o Santos. Né? Gosto de Corinthians, o Corinthians de 1990 era um time de entrega, era um time de superação, era um time que,
perdia uma, ganhava 4, na base do esforço, da garra, da luta, a dedicação em campo, o cara se matava em campo. É outro tipo de time. Agora, esse time do Corinthians é um time que você sabe o que vai acontecer, você sabe que o cara vai perder, e é exatamente isso que o Corinthians faz. Esse jogo aí, contra o Sport, o Carille fez algumas considerações, eu acho que ele está corretíssimo. O Corinthians deu muito campo para o Sport jogar. Não devia ter dado tanto campo assim, porque o Sport perdeu 3 oportunidades. Se por acaso fizesse uma delas ou 2, já dava mais complicado. Já empatava a partida. Mas o Corinthians, tirando esse lado, o Corinthians, quarta-feira passada, contra o Atlético, deu um problema de som na minha televisão, não sei se na de vocês deu, e aí estava um barulho danado de torcida, eu baixei e fiquei vendo o Corinthians jogar só. Que deleite. Aí eu falei, eu não sei como você falar na semana que vem que o Corinthians não vai jogar. Será um final de semana triste. Vai ser uma semana desastrosa. Eu fiquei vendo, eu falei, pô, mas pera um pouquinho, o jogo é aonde? Será que é na Arena ou é no Mineirão? Eu comecei a ver, porque o Corinthians tocava a bola com maior frieza. E você vê que são caras que não são bons de bola. Né? A bola vai para o pé do Pedro Henrique. Ele fez um gol, um cara esforçado, tudo, mas não é um zagueiro de tirar suspiro. Não é o Gamarra. Não é o Gamarra. Como diria Vanderlei, o meu guru Vanderlei Nogueira, não tira suspiros de ninguém. Agora, os caras fazem tudo certinho, tudo direitinho. Eu falei, pô, não é possível, bicho, o Corinthians vai ganhar esse jogo. Acabei de falar, saiu o gol do jogo. Aí eu falei, pô, o Corinthians vai fazer mais gol. Acabei de falar, saiu outro gol. Quer dizer, é assim, o Corinthians é assim. Então, eu resolvi não analisar mais, não decifrar mais. Então, você, por favor, me desculpem. Eu vou agora saborear. É como você fumar um charuto cubano, tomando um vinho francês de 100 anos. O Miller fazia isso lá na facilidade, aquela coisa, né? O Miller tinha uma Ferrari lá que ele não gostava de dirigir. Podia ter dado a Ferrari para mim. Está conosco um campeão do mundo e um ídolo da torcida do Corinthians, o Paulo Sérgio, que pode falar um pouquinho desse deleite corintiano. Boa noite, Paulinho, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos, né? É bom estar aqui com o meu vizinho, né, cara? Deve estar triste hoje, né? Tudo bem? Meu vizinho está triste hoje, Flávio, né? Mas é sempre um prazer estar com vocês aqui. Sem dúvida nenhuma, o que mais nos impressiona nessa equipe do Corinthians é a disciplina tática. É algo que eu aprendi na minha época na Alemanha, a ter uma disciplina tática, a voltar para marcar, os pontas da nossa época, né? O Miller não voltava tanto, né? Porque ele tinha uma incumbência e tinha uma galera que marcava legal lá no São Paulo. Mas no Corinthians nós tínhamos uma incumbência de voltar para marcar e deixar o Neto com mais liberdade. 1990. Em 90. E hoje nós vemos um Corinthians numa disciplina tática, o pessoal voltando, marcando, sabendo que vai ser difícil o jogo, vai sofrer pressão, mas não se apavorando em nenhum momento. Então isso tudo faz com que o Corinthians hoje sobressaia sobre todas as equipes do futebol brasileiro hoje. É um jeito meio alemão de jogar, Paulinho, já que você citou isso? Conforme eu falei, né? A disciplina tática. O futebol alemão, ele requer essa disciplina tática, essa mobilidade de todos os jogadores, aparecer para jogar, independente de posição. Você vê aí que numa troca de um jogador ou outro, um está cobrindo a posição do outro. Então isso é muito importante numa equipe. Então, sem dúvida nenhuma, marca muito e me traz à memória um pouco de futebol alemão, sim. Ô, Flávio, só uma coisinha. Ontem, na transmissão da Sport TV, Maurício Noriega, que eu também tive o prazer de lançar no jornalismo, só que eu lancei no jornalismo escrito, na Folha da Tarde, né? É o filho do Luiz Noriega, nosso companheiro aqui da Gazeta, já falecido. Ele falou uma frase que eu vou dar razão a ele. Ele falou que o Corinthians está com a disciplina alemã e a velocidade holandesa. Naquele lance que o Cássio bate tiro de meta, a bola cai no pé do Romero. Estou começando a achar que é melhor colocar esse time no lugar da seleção brasileira no ano que vem. Não. Eu acho que o Tite está com os dias contados. Porque eu tô... Flávio, louco. Todo mundo sabe das limitações do Corinthians. Eu estou dizendo, é um time que é limitado, sabe que é limitado, mas sabe o que vai fazer. Meu Deus, Gotini, e aí? Flávio, eu acho o seguinte, eu como palmeirense, todo mundo me perguntava do Corinthians, eu falava assim, isso é sorte, isso aí vai acabar.
Isso aí tá com a ajuda da arbitragem. Era você que falava aquela quarta força? Isso. Era ele. Tá com a ajuda da arbitragem. Falava na Record. Ajuda da arbitragem. E na televisão você não consegue ter uma ideia de como eles jogam. Aí eu fui assistir Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. No estádio, você de cima, você consegue ter uma ideia disso que o meu vizinho falou aqui, o Paulo Sérgio. Disciplina tática. Eles jogam compactados. Eles compraram a ideia do treinador, eles mordem o jogo todo e um acompanha o outro. Um faz a vez do outro e os caras, eles beliscam a bola o jogo todo. Esse Gabriel, que infelizmente o Palmeiras perdeu e muita gente pega no pé dele, achando que a culpa foi dele, ele não saiu do Palmeiras por culpa dele, ele saiu do Palmeiras por culpa do clube que ele jogava antes, que combinou um preço com o Palmeiras, depois foi pedir outro preço para o Palmeiras falou, não, combinei um preço, vou pagar esse preço. E aí acabou não dando certo, o Palmeiras não ia pagar mais. E aí acabou indo embora. Até porque tinha um golpe de mestre, ia trazer o Felipe Melo. Então, e aí acabou se dando mal o Palmeiras por causa disso. E ele foi jogar, é um bom jogador, né? E eu quero... E hoje faz falta na equipe do Palmeiras. Faz muita falta na equipe do Palmeiras. E eu acho que o goleiro Cássio não deveria ser titular. E agora conversa de palmeirense. Espera molhar o bico. Eu acho que o Cássio não deveria ser titular só do Corinthians, deveria ser titular da seleção também. Porque o ano passado, ele está jogando esse ano o que o Praz jogou o ano passado. O Praz, o ano passado, merecia a seleção. Mas depois não jogou, no ano da Olimpíada, não jogou a Olimpíada porque se machucou, estava jogando muito. Esse ano, o Cássio está um monstro, está jogando demais, acho que merece, inclusive, a seleção. Miller, essa seleção holandesa, alemã, seleção de 70 e tal, como é que você pode falar do nosso querido Corinthians? É nós, mano. Olha, Flávio, eu acho que muito se falou das limitações do Corinthians, né? Eu acho que quando a gente vê o Corinthians jogar, a gente não vê nenhuma limitação. A gente vê muita qualidade acima dos seus limites, né? Das suas limitações. Acho que o Corinthians é isso. O lateral esquerdo, o Guilherme Arana, ele joga muita bola. Não só pelo gol que fez, sim pela regularidade que ele vem tendo nas partidas. E olha que ontem foi uma das poucas partidas que eu vi que o adversário chegou na cara do gol várias vezes do Corinthians. Tanto que o Carille reclamou. O André perdeu 2 gols feitos. Por quê? Porque ele não tirou do goleiro. E é difícil o Corinthians dar essa brecha para o adversário. E o Sport ontem, eu acho que os adversários, quando jogam com o Corinthians, Flávio, eles ficam esperando muito o que o Corinthians vai fazer. Agora, se eles atacarem, adiantarem a marcação, como fez o Sport, aí sim o Corinthians vai ter uma dificuldade como teve contra o Sport, porque o André perdeu 2 gols feitos, né? Mas o Corinthians, quando o time está tão iluminado que, mesmo com o desfoque do Jadson, que é um bom jogador, Rodriguinho ontem fez um golaço e jogou muito bem de novo. Quando tá nessa fase, é a personalidade, né? O atleta joga mais à vontade, joga com personalidade. O Cleison substituiu. E é outra coisa. Você vê um Rodriguinho jogando hoje, bem diferente de anos anteriores. E o Rodriguinho não vai para a Rússia, ele rejeitou uma proposta da Rússia, rejeitou no começo do ano uma proposta agora do quem quer sair do Corinthians? Não vai deixar o Corinthians. Não vai deixar o Corinthians. Não vai, falou que o Corinthians está fazendo isso. Ao contrário de outros que vendem, estão loucos para vender, o Corinthians está segurando. Já segurou o Arana, segurou o Rodriguinho. Né? Eu queria só falar uma coisinha rápida do Corinthians. Claro, por favor. Queria dizer o seguinte, ninguém ou nenhum time faz uma campanha impecável, como está fazendo o Corinthians nesse primeiro turno, sem muitas virtudes, obviamente, é uma coisa óbvia, né? Mas se eu tivesse que elencar, qual é o ranking de virtudes que tem, essa coisa toda, cada um põe o que quiser e todas as observações são muito, muito pertinentes. Eu acho que é a solidariedade dos jogadores. O time não é composto por Cristiano Ronaldo, por Messi, por Neymar em forma, por Suárez, mas eles são solidários. Quer dizer, o Carille tem esse mérito, ele conseguiu vender essa mensagem, e eles abraçaram, a coisa começou a dar certo, e assim tem funcionado. Quer dizer, um está cobrindo o outro, se um falha na marcação, aparece o cara para tentar quebrar o galho, às vezes não consegue, mas para tentar quebrar o galho. Então, é um time solidário. É aquilo que, por exemplo, você vê no cinema, quando aqueles filmes de guerra, né, históricos, né, Segunda Guerra Mundial, quando o pelotão está lá e a vida de um está nas mãos do outro. Na realidade, Vanderlei, não tem vaidades.
É isso. Não tem vaidade. Então a vida Isso de é muito bom. A vida de um está nas mãos dos outros. 300 de Esparta, pronto, vai ver o 300 de Isso. Esparta. Então, quer dizer, eles são solidários. Isso tem resolvido o problema do Corinthians. O Corinthians não tem sido um time composto por grandes astros. Alguém falou aqui que não é um time, super time. Não é, mas eles estão resolvendo o problema dentro do campo. É muito legal isso que está acontecendo com o Corinthians. Flávio, Todo mundo só dar uma notícia. A Michele tem uma informação. Acabou de ser demitido, neste exato momento, o técnico Zé Ricardo. Ele não é mais treinador. Ele foi demitido ou ele pediu demissão? Ele foi demitido, decisão tomada na... O presidente falou hoje de manhã que eu não caía. Agora, gente, foi agora. Não, mas diz que foi uma decisão tomada em conjunto entre o treinador e a diretoria. Mas o Flamengo está vindo aí numa sequência negativa, né? Com uma vitória só em 8 jogos. E nesse período ainda foram 3 empates, 4 derrotas. A última delas 2-0 diante do Vitória na Ilha do Urubu. Então a tendência é que o Jaime de Almeida assuma interinamente o comando da equipe. E o Flamengo volta a entrar em campo na quarta-feira, quando recebe o Palestino do Chile pela Copa Sul-Americana. Mais informações, gazetesportiva.com. Flávio, só para concluir, e eu queria até aproveitar o Paulo aqui, e o Miller, claro, que é importante. E tem um fator muito importante, que é o pessoal que fica no banco. Quando a fase é boa, o cara que está no banco, primeiro não torce contra, porque ele está no bolo. Segundo, se eu entrar, eu tenho que fazer tudo o que for possível, porque se esse time perder, vai sobrar para mim, tá vendo? Saiu o titular, entrou o reserva, olha a bobagem que... Quer dizer, eu sou um lixo, né? Eu sou inútil. Tipo Giovanni Augusto. Então, o cara quando entra, o cara dá o sangue, quer dizer, então no Corinthians, claramente tem acontecido isso. Cleiton, você não marcava ninguém na ponte, infeliz. Esse é um exemplo, não marcava ninguém. Tá voltando até a área. Mas é que o esquema lá, 40 minutos do tempo, estava marcando o adversário. Estava marcando o volante. Na realidade, nós vivenciamos isso na Copa do Mundo de 94. Nós tínhamos um banco de reservas que poderia jogar a qualquer momento, mas nós estávamos ali torcendo para todos os jogadores, nos treinamentos nós dávamos o sangue. Você ia sair na foto, né? É lógico. 2002 todo mundo fez. Deu liga, né? Deu química. Eu falo 94 porque nós estávamos lá e nós presenciamos tudo isso. E eram muitos jovens naquela época. Então, essa dinâmica é muito importante. Eu gosto de boxe, né? Eu gosto muito de boxe. E tem muita gente que critica o Mayweather. O Mayweather é bilionário, gosta de deslobar e tal. Mas ele, quando luta, você sabe exatamente que ele vai ganhar. É um negócio impressionante. Ele não ataca, ele fica na dele, ele se defende. O adversário não... Ele deixa o cara cansar. A hora que o cara cansou, ele vai lá e executa o cara. Ele quase não... Ultimamente não tem finalizado. O Foreman não fazia muito isso. O Foreman fazia isso. Mas o Mayweather é típico. Ele foi enfrentar o Pacquiao na maior luta de boxe dos últimos tempos. Por que entramos nisso? Entramos nisso porque o Corinthians me parece é um boxeador. Meu Deus do céu. Também luta boxe. Ele já foi à Alemanha, Holanda, seleção de 70. Agora me veio o Mayweather na cabeça. Se você sabe o que o Mayweather vai fazer... Levita também o Corinthians? O que é? Levita também? Não levita. Não, pelo contrário, é pé no chão. É aí que você está enganado. O coisa é pé no chão, é que nem o Mayweather. Aí o Mayweather compra 2 aviões, 3 aviões, sai jogando dólar pela janela e tal. Isso ele tem que... mas o Corinthians não está nessa fase. Não, o Corinthians não está nessa fase. Gente, falando em dinheiro sobrando... É igualzinho o Mayweather. Você sabe o que ele vai fazer. A maior transação da história do futebol foi apresentado ontem em Paris de uma maneira impressionante. Vamos ver. Finalmente, a novela de transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain chegou ao fim. O craque brasileiro desembarcou nos arredores da capital francesa na manhã da última sexta-feira e foi recepcionado pelo brasileiro Maxwell, ex-jogador e atual diretor do PSG. Do aeroporto, rápidas paradas em uma clínica para mais exames médicos e no hotel onde a família está hospedada para daí seguirem ao estádio Parc des Princes, local da apresentação. O jogador mais caro da história do futebol foi recebido pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que desembolsou 222 milhões de euros na transação. Neymar recebeu a camisa 10, gentilmente cedida pelo meia argentino Javier Pastore, que usou o número na temporada passada. Há apenas um Neymar no mundo, essa é a verdade. Eu adoraria encontrar novamente com vocês, jornalistas, em 2 anos, 3 anos, para ver se valeu a pena. O que eu espero? Que ele possa valer o dobro, pelo menos, afirmou Al-Khelaifi. Nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei.
primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz. E eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. E, bom, o que eu tenho é só lamentar as pessoas que pensam dessa forma. E eu só agradeço ao Paris por acreditar no meu potencial, no meu futebol, e espero retribuir da melhor maneira possível. Foi uma das decisões mais difíceis, né, que eu tomei na minha vida. Por estar bem adaptado numa cidade, por ser um clube grande como o Barcelona, por ter amigos, né, ali dentro do clube, e jogadores fantásticos. E não foi fácil, né? Foi um momento de muita tensão, de estar pensando, né, no que fazer da minha vida. E claro que ali deixei amigos, sim, e eu fico muito feliz com isso, né? Porque futebol passa muito rápido. Em momento nenhum faltei o respeito com nenhum torcedor ou com alguém do clube. Eu acho que todo jogador tem o direito de querer ficar ou de querer ir embora. Eu acho que nós não somos robô onde você tem que ficar ali obrigado. Não, a partir do momento que você quer ir embora, a partir do momento que você sente, né, que é a sua hora de partir, eu acho que o jogador tem todo esse direito, né? E eu acho que eu estou no meu direito, eu não faltei respeito com ninguém. Muito pelo contrário. Depois da coletiva, foi a vez de vestir o uniforme do novo clube pela primeira vez e colocar os pés no gramado em uma rápida cerimônia exclusiva para a imprensa e alguns poucos privilegiados. Enquanto isso, do lado de fora do estádio, milhares de torcedores tentavam ver o badalado reforço ao menos de relance. Camisas de Neymar já eram vendidas na loja oficial do PSG com grande procura. Já a apresentação do craque à torcida aconteceu no sábado, também no Parc des Princes, momentos antes da partida contra o Amiens pela primeira rodada do campeonato francês. E a recepção não poderia ser melhor. Bandeirão, muita empolgação, apoio e carinho dos torcedores. Teve até cântico especial para o jogador, tendo como base a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Neymar retribuiu com muita simpatia. Deu a volta pelo campo distribuindo acenos, reverências e bolas para a torcida. Uma festa linda que com certeza vai ficar marcada para sempre na memória do novo camisa 10 do clube francês e dos milhares de torcedores que lotaram o estádio e de quebra acompanharam a vitória do PSG por 2-0. Bom, claro que aqui tem gente rodada, dois que jogaram muito tempo na Europa e jornalista experiente. E aí, Paulo Sérgio, você que conhece tão bem o futebol europeu, você que representa o Bayern de Munique, enfim, conhece muito do cenário internacional, que você pode falar sobre tudo isso que aconteceu com o Neymar? Flávio, pro próprio Neymar, tudo isso é muito bom. A valorização do atleta, buscar novos objetivos, tudo isso eu entendo. Agora, eu fico assim meio preocupado aonde vai chegar o futebol com esses valores, né? Nós sabemos que há uma estatística no Brasil que 80% dos atletas ganham de R$1.000 a R$5.000. Então a grande minoria dos atletas ganham aí bem, vamos dizer assim, de 5 a 10 mil. Há um percentual também de menos de 2% dos atletas que chegam a ganhar R$100.000. Então, a realidade do futebol não é essa. A realidade do futebol no Brasil não é essa. Lógico que hoje nós temos o melhor jogador do Brasil. Se fosse para eu escolher, eu nunca iria trocar um Barcelona por um PSG, por mais que todo esse número, esses valores, essa mídia. Eu ouvi um embaixador do Qatar dizendo que toda a mídia que foi repercutida com o caso Neymar já pagou o investimento. Então, tudo isso é muito preocupante no cenário para o futebol. Agora, para o atleta, sem dúvida nenhuma, como eu frisei, é um momento histórico. Você, Miller, o que você pensa disso tudo? Eu acho que o Barcelona que valorizou o Neymar, né?
A multa foi imposta diante do contrato que ele renovou em outubro do ano passado e colocou essa multa de 222 milhões. O PSG não valorizou o Neymar financeiramente. O PSG não tem multa, você sabe, 5 anos de contrato sem multa. Então, mas o PSG, eu estou dizendo, o PSG não valorizou o Neymar, quem valorizou o Neymar foi o Barcelona. O PSG só pagou. Então, acho que financeiramente para ele é incontestável, né? O Neymar vai ser a prima dona da festa, o campeonato francês, claro que ele é mais pior que o campeonato espanhol, o campeonato espanhol também é ruim. Todo ano é Real, Barça, Real, e não foge disso. O campeonato francês, o PSG vai ganhar com o pé nas costas. E o Neymar está na plena fase dele, né? Está na plenitude da sua carreira, né? E tem tudo para ser, é claro, que isso precisa reforçar o time, né? Tem bons jogadores. Cavani, Di Maria, que é um grande jogador, e o Neymar, é claro. Agora precisa contratar ali, o Maxwell parou de jogar, precisa contratar mais um meia. Dani Alves está lá também. Dani Alves foi contratado, quer dizer, então o treinador precisa ajustar a equipe para o Neymar. Porque se não ganhar a Champions, não é a melhor do mundo. Então, não é time para ganhar uma liga. Exatamente. Atualmente o PSG não é time para vencer, não é favorito a Champions. Então tem que conquistar esse favoritismo durante a competição. Mas precisa ajustar a equipe pro Neymar. Porque o Real Madrid e o Barcelona já são equipes ajustadas pro Cristiano Ronaldo e pro Messi há muitos anos. Na realidade, o Neymar já está contratando, né? Ele trouxe o Dani Alves, né? Vamos ver quais outros jogadores que ele vai trazer, né? Mas se eu fosse, Flávio, se eu fosse, eu não faria diferente, faria a mesma coisa. Olha, preciso colocar os jogadores bons aqui para jogar para mim, para a gente se tornar o melhor do mundo. Então, acho que, pro PSG, eu acho que depois do Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho arrebentou no Paris, o Neymar também vai arrebentar. Coutinho, o que você pensa disso? Olha, eu acho que o Neymar fez muito bem de ir para o Paris Saint-Germain. Acho que foi uma decisão acertadíssima. Não acho que é dinheiro. Eu acho que é sair de coadjuvante no Barcelona, porque o Messi não deixa ele ser o protagonista. O Messi é o dono da panelinha. Eu fiz um levantamento de mais de 10 jogos em que o Messi tem a oportunidade de colocar o Neymar na cara do gol, ele não coloca o Neymar na cara do gol, ele passa do lado para o Neymar abrir na esquerda, para depois o Neymar abrir a bola para o Messi ou para o Suárez na cara do gol. O Messi poucas vezes deixou o Neymar na cara do gol. O Messi sempre ou fazia o gol ou colocava o Suárez na cara do gol. Então o Neymar fez bem e o Paris Saint-Germain fez melhor ainda. Tem condições financeiras? Agostinho, peraí que quando o Ronaldinho Gaúcho estava ali, ele dominava geral. E o Messi esperou o tempo dele. Tudo bem. Hoje o Messi, ele teve que esperar muita gente para chegar onde ele chegou. Tudo bem, mas eu acho que agora, o Neymar, vamos dizer, daqui 2, 3 anos, o Neymar conquistou tudo. Vai para onde? Tudo bem, mas o Neymar não quis esperar. Veio a oportunidade, o Paris Saint-Germain quer montar um time. O Paris Saint-Germain quer um lugar no seleto grupo dos times que brigam pelo título da Champions. Quer brigar com Chelsea, quer brigar com Barcelona, quer brigar com o Real. E chamou o Neymar para ser a cereja do bolo. O Neymar foi. Acho que foi uma grande oportunidade. E o ano que vem, o Neymar vai brigar para ser o melhor do mundo. Com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Fez bem, Neymar, e torço para que você seja o melhor do mundo. Vai brigar para ser o melhor do mundo por 3, 4 anos, depois vem Gabriel Jesus para também brigar para ser o melhor do mundo. Olha, nós falamos muito, daqui a pouco vamos falar de Palmeiras. Eu só queria que se existe uma jogada, o primeiro lance do jogo entre Paris Saint-Germain e Amiens, que demonstra aquela coisa de eu sou pior que você e eu não quero a bola. Olha a saída de bola do jogo. Começou o jogo, a festa do Neymar, aí o Amiens, que é um time pequeno, subiu esse ano, ia dar a saída. Olha o que eles fizeram na saída. Ó, bum, bola para fora, lá perto do pau de escanteio. Aí vai fazer pressão. Aí corre todo mundo para cá e marca. Talvez fosse a única chance de ficar no campo ofensivo em algum momento. É rugby, né? Olha só, tá vendo? E aí fizeram a marcação ali. Talvez tenha sido a única chance de chegar. Depois chegaram algumas vezes. Mas a ideia foi essa. A bola é tua. No campeonato brasileiro tá cheio de time fazendo isso. Não descaradamente, mas dando a bola pro outro, porque não tem capacidade de criar. Tá certo, seu Miller? Não tô falando nada errado. Com certeza. É que aí eles fizeram na cara dura. Já, ó, eu sou inferior, eu vou eles estão revelando as suas debilidades, a sua ruindade mesmo, porque, pelo amor de Deus. Fala, ó, eu sou inferior, eu vou botar a bola. Saída de bola, colocar pra lateral.
e marcar lá na frente. E o duro, Flávio, que o treinador com certeza deve ter treinado isso durante Claro, lógico, não, mas foi mesmo. O Chico e o Vanderlei querem falar, só vamos ver o Palmeiras como é que foi hoje e a gente já toca, falamos os dois assuntos. Vamos lá, Palmeiras que venceu ao time perdeu do Atlético Paranaense jogando em casa com o time reserva. Vamos lá. Hora do show! Hora de Palmeiras e Atlético Paranaense aqui no Allianz Parque. O Verdão de uniformes verde e branco. Já o Atlético vem com o tradicional listrado preto e vermelho. É a última rodada do Campeonato Brasileiro neste primeiro turno. Partiu Rafael Veiga de perna canhota, faz o corte Thiago Heleno, o Paulo André. A bola tá viva, Fabiano lá pra trás. O Borja tirou a bola dos pés do Michel Bastos. Dá autorizado para cobrança o Guilherme. Ele bate com a perna direita. O levantamento no meio da área. Quem sobe? Thiago Heleno! Gol! Thiago Heleno, gol do Atlético aqui no Allianz Parque. Atlético 1, Palmeiras 0 aqui no Allianz Parque. Thiago Heleno. Pablo, marcado por 2. Pablo. Faz o cruzamento, Edu Dracena, deu bote, Guilherme domina, Lúcio Gonzalez por cima, a condição é legal, pra fora! São 2 contra 2, deixou passar a bola o Sid Clay. Ainda ele, do outro lado pede com liberdade o Sid Clay de canhota, Fernando Praz! Abertura com Fabiano, pode fazer o cruzamento, Fabiano, levantamento, subiu Borja, desviou, Eric de direita, o Everton! No cruzamento do Fabiano, o Borja desviou e o Eric de frente para o goleiro Everton. Teve uma grande oportunidade aos 11 do segundo tempo. O levantamento no meio da área, subiu Edu Dracena, o desvio, Everton! Espetacular a defesa do goleiro do Atlético. Faz o levantamento, do outro lado, na direção do Dracena. Ele desvia para o Borja, ajeitou. Condição legal, Antônio Carlos. Por cima do gol. Eduardo Henrique. Tentou a inversão, a bola chegou no Daverson. É com ele, fez a finta. Ainda Daverson, pode bater de perna esquerda. Preferiu o passe com Borja, condição legal. A bola desviada pelo Jonathan. É o Profeta de volta. Moisés na sua jogada famosa. O cruzamento, a bola sobra. Chegou no Michel Bastos, pode bater. Deixou com o Jean de direita. O chute travado. Encerra o jogo, árbitro. Final de partida no Allianz. Palmeiras 0. 1 para a equipe do Atlético Paranaense. A responsabilidade de pôr uma equipe alternativa é de quem comanda, é do treinador. E automaticamente o resultado não vindo, não tem que ter outro responsável, senão quem escala o time. Então o objetivo não é poupar o jogador, e sim dar a ele a condição ideal dele render o 100% na quarta-feira. Por isso nós jogamos com um time que não é um time que está no ritmo de jogo, mas não fez um bom primeiro tempo. Tomamos um gol de bola parada, coisa que geralmente não acontece, mérito do Atlético também. E no segundo tempo nós dominamos totalmente o jogo, acho que chutamos 20 bolas a gol e ela não entrou. Nós tentamos, dentro das possibilidades, mudar a equipe em termos de peças e tática no segundo tempo, acho que melhorou bastante. E infelizmente não foi suficiente para nós sairmos com a vitória. O Palmeiras precisa fazer um placar importante na próxima quarta-feira para avançar na Copa Libertadores da América. Como é que você projeta essa partida e o que o Palmeiras pode fazer de diferente para construir um bom placar? Não, nós temos jogado muito bem em casa. Vamos tirar o jogo de hoje, que foi um jogo de equipe alternativa, mas nós temos tido a grande maioria dos resultados. É um jogo diferente que você tem que fazer 2 gols e não pode tomar nenhum. Então a gente tem que entender que um jogo você ganha no começo, no meio, no fim, às vezes lá no finalzinho. Então tem que ter equilíbrio durante a partida, saber jogar uma competição com o devido regulamento. Vanderlei Nogueira, opa, e aí? E não vamos nem ficar... você vê que as perguntas foram todas em cima do jogo de quarta-feira. Mas enfim, o quadro todo. Bom,
A torcida prestigiou durante o jogo, acabou o jogo, vaiou. Antes do jogo, o discurso era que, na verdade, é um cumprimento de tabela. Vale mesmo o jogo da próxima quarta-feira. Aí eu entendi o seguinte, olha, cumprimento de tabela e vai passar ao largo se ganhar o jogo. Se perder, vai ter uma fumacinha. Porque a imagem que fica é um time mais pressionado, um time que não foi bem, né? A última impressão é essa que deixou. Não foi legal, mas não jogou o time titular. Tudo bem, mas o Cuca mesmo está dizendo que até agora não encontrou seu time titular, seu time principal. E várias vezes em algumas entrevistas ele disse, o meu time principal vai ser aquele que eu colocar em campo no dia 9, na quarta-feira, contra o Barcelona do Equador. Que é o jogo do ano para o Palmeiras. É verdade, isso não há nenhuma dúvida. Mas o time tem que chegar com o peito estufado, forte. Era importante ter vencido o jogo hoje. Não foi com a sua principal força, mas era importante ter vencido o jogo dentro de casa. Perdeu o jogo, vai fazer falta lá na frente, na minha opinião, e chega pressionado para esse jogo contra o Barcelona. É o jogo do ano. Imaginem a efervescência se a coisa não funcionar. Acho que o Palmeiras vai passar. Vai jogar em casa, vai ser uma pressão muito grande da torcida, do time, para cima do Barcelona do Equador, que não é o Barcelona, aquele original e em forma, né? Lá da Catalunha. Então vai passar. Mas é um time que tem sérios problemas. E vocês perceberam, certamente perceberam, que esse discursinho de que jogar em casa é coisa de vida ou morte, discurso inclusive defendido pelo nosso querido Flávio Prado, que ele defende ferrenhamente, jogar em casa, não pense em tirar algum jogo de casa. Não está acontecendo nada nesse campeonato. Flamengo perde em casa, São Paulo perde em casa, o Palmeiras perde em casa, Grêmio perde em casa. É uma festa. Quando o time é bom, ele ganha em qualquer lugar. Só queria dizer isso, Flávio. Gotino, e aí? Vai chegar pressionado? Tem nada a ver uma coisa com outra? O que você pode dizer como palmeirense preocupado? Olha, eu acho que o Palmeiras ganha quarta-feira, vai passar o trator em cima do Barcelona, vai classificar, porque... É a noite da máscara hoje aqui, viu? O Palmeiras... Por isso girou a Alemanha, o outro vai passar o trator. O Palmeiras vai classificar porque o Palmeiras está focado para esse jogo, os jogadores estão unidos, os jogadores vão mandar um recado pro Felipe Melo, os titulares, porque esse time reserva do Palmeiras tem que ter vergonha na cara. Inclusive eu tenho um recado aqui pro seu Borja, eu fiz em casa hoje após o jogo, eu vim aqui, tá aqui ó, mostra nessa câmera aqui ó, fecha aqui ó. Vai Borja? É muito ruim esse cara, vai em Borja, é muito ruim esse cara. Eu com essa barriga enorme que eu tenho aqui, eu jogo mais que esse cara. Esse cara... Isso é verdade. Olha, o Palmeiras está perdendo tempo com ele. O Daverson, aí o Harley Daverson, que entrou, chegou agora, o cara já fez muito mais que o Borja. Aplicado, corre atrás, joga... O cara, ele perde gol, mas pelo menos ele cria. O Borja não consegue matar uma bola. Pelo amor de Deus. Outro que eu quero mandar um recado aqui, ó. Outra contratação errada do Palmeiras. Eric, gastou uma fortuna, volta pro Goiás, é um erro. Eric. Pelo amor de Deus, não joga nada também. Pode ir embora. Pode ir embora. Não joga nada. Outro erro. O Moisés voltou maravilhoso. Ô, Moisés, quanta falta você fez. Se puder voltar para jogar na Libertadores, maravilhoso. Entendeu? Tem jogadores que... Poxa, quantos reservas tiveram oportunidade hoje? Entra comendo a grama, morde o jogo todo. Você nunca tem oportunidade porque tem um monte de titular aí que não dá chance. Hoje era chance. Entraram dormindo, tomar um gol do Thiago Heleno. Mostra o gol aí, Flávio. Mostra o gol, cobra o escanteio, o cara tá na frente, o cara sobe pelas costas e cabeceia. Vai ser ingênuo assim. Eu jogo bola lá no Palmeiras de sábado. Os caras são melhores que esse zagueiro aí, ó. Olha aí, olha a ingenuidade. Olha a ingenuidade. O cara tá esperando o quê? O cara se abaixa. Juninho, ingênuo. Pra ele também? Hã? O Juninho tem plaquinha Nem também. fiz plaquinha que ele nem merece. Pelo amor de Deus. Eu senti um certo inconformismo. Eu acho. Olha, mas aí é o seguinte. Quarta-feira a história é outra. Quarta-feira é o time cascudo. Quarta-feira eu tô lá. Pressão total, pressão geral. Vamos classificar e vamos estar na briga pelo título.
Vamos lá, força, Verdão. É incrível, né, cara? Quando começa o campeonato, todo mundo fala assim, não tem titular, não tem reserva. São todos Palmeiras e o Palmeiras fez contratações para 2 elencos. Mas ao longo do tempo a gente sabe quem é que tem garrafa vazia para vender. A gente já sabe hoje quem é titular e quem é reserva. Mas aí que a gente acalme todo o ambiente. Vamos só mostrar o jogo do primeiro turno. Só 10 segundos para aproveitar esse desabafo. Na verdade foi um desabafo. Sim, foi um desabafo. Saiu do coração. Você viu que ele tem o coração dele, o volume, a volúpia dele. Eu só queria dizer o seguinte. Veja só, o Cuca toma muita pancada porque não mantém o Borja. Pagou um dinheirão e não dá sequência por Borja. Outros criticam o Cuca porque ele está deixando o Borja em campo. Não adianta deixar em campo, esquece quanto pagou, tira porque ele está sendo ineficiente. Então a pergunta é para alguém, meu amigo, que é um palmeirense apaixonado. O que fazer o treinador? Prestigia o cara que custou um dinheirão, deixa jogar 20 jogos lá, mesmo que não esteja jogando nada, porque não pode, tem que prestigiar o cara. Ou dá chance, e eu acho que ele deu chance para o Borja, o cara patina, tem que tirar o Borja. Então ele está sendo acusado por 2 correntes. O que você acha que o Cuca tinha que fazer com o Borja? Eu acho que já deu a chance necessária para ele e ele não tem condições, ele não consegue dominar uma bola, ele não cria nada. Aí você coloca o Daverson, chegou agora, o cara já fez gol, o cara dá carrinho na linha de fundo, o cara demonstra que tá com apetite. O Borja, você olha pra cara dele, ele tá olhando, parece que ele tá pensando na conta que ele vai pagar na segunda-feira no banco. Na realidade ele não se adaptou ao futebol brasileiro, né? Olha, se não dá você jogar uma Libertadores diferente do que você jogar um Campeonato Brasileiro. Estava até conversando com o Miller aqui sobre isso. Empresta ele pro Campeonato Brasileiro Empresta ele pro Inter de Porto Alegre, pra ele fazer uma adaptação no Brasil. O Inter de Porto Alegre já tá cheio de coisa lá, não precisa mais não. Pra ele fazer uma adaptação no Brasil, empresta ele pra um time grande, de tradição, que precisa de um centroavante, deixa ele adaptar. Empresta pro Guarani. Empresta ele pro Guarani. Pra Ponte podia ser também. Vamos ver como é que foi o primeiro jogo lá, né? Só para relembrar, pra gente ficar tranquilo e tal. O primeiro jogo, como é que foi lá? Eu não lembro como é que foi o negócio lá. Nossa. Ih, perdemos de 1-0. Finalzinho, porque foi um vacilo. Brasil, cara. Vacilo da zaga ali. Lembrar. Olha aí. Vacilo da defesa. Foi. E esse cara que Mas, fez Chico, o gol, não acontecerá de novo, hein, Chico? Não, com certeza não. Quero prestar minha solidariedade. Mas esse gol aí não foi vacilo da defesa, não. O cara chuta de fora da área, a defesa fica fazendo linha dentro da área. Bateu, né? Bateu. Teve um desvio. Eu acho que era defensável essa bola, eu acho. Era o último minuto da prorrogação, né? Também tem essa. Era na prorrogação. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou solidário ao meu amigo Coutinho. Eu acho que o Palmeiras contratou demais e contratou errado. E agora, o que fez o Alexandre Matos? Eu estou cismado com esse Alexandre Matos. Não é que eu não gosto dele, eu achei ele um bom gestor, mas eu estou cismado. Trouxe o Cuca, trouxe uma porção de gente junto. Agora, se perder, se cair fora da Libertadores, eu acho que não vai ser contra o Barcelona de Guayaquil, mas a Libertadores não é um torneio fácil de ser disputado. E o Palmeiras, até agora, não apresentou padrão de jogo nenhum. Então, quer dizer, vai daqui para frente, passando pelo Barcelona de Guayaquil, também acho que passa apertado, mas passa, né, vai enfrentar outros adversários mais categorizados. Quer dizer, a coisa vai ficar cada vez mais difícil. E o time? Que time que o Palmeiras tem, que o Cuca está escondendo, que é só contra o Barcelona de Guayaquil que vai jogar? Eu nunca vi isso na minha vida. O Carille abre os treinos do Corinthians para quem quer que seja. Posso ver o treino? Pode. Pode entrar ali? Pode, por favor, vem. Pega um sanduíchezinho, toma um cafezinho. Quer dizer, tá ali. É um negócio que é aberto. Falta 4 dias pro jogo, o cara daqui 15 dias já sei quem vai jogar contra o Vitória, não preciso nem ir lá. Ele estava na esperança da volta do Moisés, né? Estava na esperança. Ele acreditando que quarta-feira o Mar Vermelho vai se abrir. O Moisés é um profeta. É o profeta forte. É o profeta forte. Só lembrando que quem ganhar esse jogo, Palmeiras, é nós, Brasil. Quem passar vai jogar contra o Santos ou o Atlético Paranaense, que deve ser o Santos, já que o Santos ganhou o jogo de lá, né? Já ganhou lá e o Santos é freguês do Palmeiras. O Santos é freguês do Palmeiras. Não, eu acho que o Santos é o pior adversário para o Palmeiras. O Santos é um time que enrosca com o Palmeiras, embora o Palmeiras tenha ganhado a Copa do Brasil. Ainda mais quando joga lá, né? Embora o Palmeiras tenha ganhado a Copa do Brasil nos pênaltis contra o Santos, o Santos é um time rápido, é um time que dificulta muito contra o Palmeiras. Olha, falando em Moisés,
A gente acompanhou a volta do grande Moisés. Vamos ver. Cadê o cajado? Vamos lá? Uma entrada forte e 2 ligamentos do joelho esquerdo rompidos. O lance contra o Linense lá no Campeonato Paulista, ainda em fevereiro, tirava de cena o principal jogador do meio-campo palmeirense, com previsão de até 9 meses para voltar aos gramados. Com 5 meses de recuperação recém-completados, olha ele aí. Moisés, de volta ao time para o duelo contra o Atlético Paranaense, chega ao Allianz Parque sem dar entrevistas. Os companheiros falam por ele. Moisés é um cara espetacular, passou uma dificuldade muito grande. Eu até falei para ele, passei por 4 vezes assim que você passou, então eu sei que de repente que deve estar passando na cabeça dele, mas a confiança total, ele fez um trabalho aí de fortalecimento muito grande, muito forte e tomara que ele possa colher os frutos aí muito em breve. Além dos jogadores e dos torcedores, quem também está comemorando e comemorando muito o retorno de Moisés? Camisa 10 do Palmeiras. Aos gramados, é esse cara aqui, ó. Ricardo, que é pai do Moisés, é isso mesmo? Sou pai do Moisés, pai do Matheus, que joga lá no Braga, em Portugal. E falar do Moisés e falar do Matheus é falar de milagre, é falar de Deus. É muito contente, muita emoção de estar aqui. Tem um cartaz aí na sua mão. O que tem aí nesse cartaz, hein? Que você está fazendo mistério aí, Ricardo? O que tem aí? Uma surpresa para o filho, é isso? Sim, temos uma surpresa aqui. A família não pôde estar toda aqui. Somente eu, a minha nora, os netos, um amigo, um pastor aqui da cidade de São Paulo. Viemos aqui trazer essa homenagem para o Moisés. Vocês podem mostrar com exclusividade aqui para a Gazeta? Ó, vamos ver. Vamos ver o que tem aí, ó. Cartaz especial para o Moisés. Mesmo com todo o apoio, o Moisés inicia a partida no banco de reservas. Mas já no primeiro tempo, com o Palmeiras atrás no placar, é chamado para o aquecimento. Vai para o jogo? Ainda não. Na segunda etapa, agora sim, Moisés entra em campo na vaga de Rafael Veiga. Entra cheio de vontade, chamando o jogo, matando a saudade da bola com os pés e com as mãos, levantando a torcida na hora de cobrar o lateral na área. Jogada marcante do time na temporada passada. Com o jogo aberto e o Palmeiras atrás no placar, Moisés corre muito, acelera o jogo, dá qualidade ao meio-campo, cruza, chuta, arrisca o drible, insiste com os laterais na área, tenta de tudo, mas o Verdão acaba derrotado no Allianz Parque. Me sinto realizado, feliz. Parecia um menino hoje quando eu cheguei aqui, né? É o que eu amo fazer, o que eu gosto, e se eu no momento de voltar como esse eu não sentisse essa ansiedade, é porque eu teria algo errado. Então fico feliz, consegui controlar, consegui jogar os 45 minutos dentro de uma intensidade boa. Fico feliz e agradeço a todos aqueles que me ajudaram. A gente encontrou seu pai ali fora antes do jogo hoje, mostrou um cartaz surpresa que fez para você. Você chegou a ver esse cartaz e qual a importância da família nesse processo todo? Sim, eu cheguei a ver. Fico emocionado porque a família, eles me acompanham desde pequeno, né? Foi ele que me ensinou a dar o primeiro passo, a jogar bola. Então nada melhor do que nessa volta eles estarem presentes. Não só ele, como minha esposa, minha mãe, que não pôde vir, mas estava de lá torcendo. Meus filhos e a todos os amigos que estiveram aí e passaram suas energias positivas. Paulo Sérgio, o Moisés faz diferença? É um grande jogador. A equipe do Palmeiras hoje sofre muito com precisa desse jogador de mobilidade, esse jogador dinâmico no meio-campo, esse jogador do último passe. Então eu creio que é um jogador que faz muita falta para a equipe do Palmeiras. Eu estava vendo assim ele correndo um pouco, você vê que ele sente uma dificuldade, ainda há um receio ainda no passe, no drible, mas é um jogador que 100% vai ajudar muito a equipe do Palmeiras. Aí é que tá, não tá 100%, mas o jogo de quarta-feira é 100%. Põe ou não põe? Do começo, o Paulo não. Sérgio Cuca poria? Não. Do começo, não.
E você, Miller, colocaria no começo? Eu já colocaria, até porque cansou, sai. O Palmeiras tem um elenco muito grande, de qualidade, até então, né? Eu acho que... E o Cuca gosta muito do Moisés, eu brincando anteriormente, mas o Moisés, concordo com o Paulo, ele é um bom jogador, a dinâmica de jogo dele é legal, ele não erra passe, ele joga sempre de frente, os passes na vertical, sempre pra frente, não dá aquele passe já pré-fabricado, é um passe surpresa que ele dá. Então é importante ele estar no campo na quarta-feira. Eu acho que o Cuca vai começar com ele jogando. E ele saindo jogando, a qualidade aumenta no meio campo, cansou, sai e entra outro. O problema é que o torcedor não tem paciência para isso, né? O torcedor não sabe esperar a volta do atleta que estava contundido e tudo. Então ele entrando no segundo tempo, ele pode dar uma outra dinâmica. Pega o time deve estar cansado. Pega cansado e com a técnica e qualidade que ele tem, vai ajudar bastante. E aí, Chico, você poria desde o começo ou não? Não, eu poria no segundo tempo. Eu vou contrariar o meu querido Miller. Né? Eu acho que ele não está bom para começar o jogo, não. Porque vamos supor que dê uma zebra e o Barcelona faça 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo vai ser um sufoco. Né? Aí é sacanagem demais, o cara morre. Você viu o Gotino? Nem foi o jogo, ele está já quase morrendo. Mas não. 1-0 pro Barcelona. Só especulando. Né? Se é 1-0, o X tem que anular. Especulando. Eu acho que ele vai ser mais útil no segundo tempo. E vou dizer uma coisa para você, não entrava com ele do primeiro pro segundo tempo, não. Deixava correr um pouco, 15 minutos, aí eu poria ele. Acho que o pior adversário, né, Paulo? O pior adversário do Moisés é perder o medo, né? Uma cirurgia muito... E não é a primeira, né? Exatamente. Eu sairia com ele jogando, até porque o Tietê não veio esse ano para jogar, né? Não é o mesmo Tietê do ano passado. Então eu sairia com ele jogando. Você tá cornetando hoje só, hein? Não. O Tietê não é o mesmo. Você precisa ver o que ele fala na reunião de condomínio que você não vai. Eu adoro o Tietê. Tá cornetando geral. E sou agradecido por tudo que o Tietê fez. Mas o futebol do Tietê esse ano não é o mesmo do ano passado. O próprio Tietê sabe disso. Então eu acho que é melhor o Moisés entrar jogando como o Miller falou, porque ele vai... Mas o Tietê não tá jogando como ele jogava. Eu vi uns jogos aí, o Tietê estava marcando lá atrás. Então, mas aí é melhor... Aí esse jogador, você perde a qualidade lá na frente. Então aí Como que esse jogador vai ter força para chegar lá na frente e com qualidade? O pai do Tietê, que se chama Fernando Diniz, o cara que inventou o Tietê estava praticamente abandonando o futebol. Ligou pro Tietê e falou, Tietê, você é facilitador de jogo. Você não é criador, você é facilitador. Você é o cara que vai dar opção de passe, você é o cara que vai estar sempre à disposição quando precisar. Não adianta querer criar, não é essa a função dele. E ninguém conhece o Tietê melhor que o Fernando Diniz, ninguém. E ele ligou pro Tietê e falou, você é facilitador. Ele toca a bola, você corre para ele tocar pro Paulo para você. Saiu, vai pro outro lado. É facilitador. Mas do meio de campo para frente. Isso, exatamente. Não do meio de campo para trás. Isso mesmo. Olha, Flávio, importante. Que nem você. É importante dizer que o Palmeiras, eu acho que passa na quarta-feira. Acho que o Palmeiras ganha, porque tem mais time que o Barcelona. Agora, a gente falava da disciplina tática do Corinthians, é diferente do Palmeiras. Quando você vê o Mina dando uma de meia, Roger Guedes de lateral, Zé Roberto de zagueiro, aí é um time peladeiro, de várzea. Não pode acontecer isso. É claro que no desespero acontece isso. E não pode acontecer com o Palmeiras. O Palmeiras tem que ter essa disciplina tática. O Mina tem que saber que ele dominou a bola, bom zagueiro, não rebate bola. Bom zagueiro, começa contra-ataque. Dominou a bola, Mina, deixa com o Moisés, deixa com o Meia, para ele poder criar essa jogada para os atacantes do Palmeiras. Flávio, eu quero falar de um tema que é o Felipe Melo. Eu quero falar sobre isso com o Vanderlei, com o Gotino. Você quer dar uma informação ou você vai falar ainda disso? Não, eu ia falar o seguinte, se o Palmeiras ganha a Libertadores, ele vai jogar o Mundial, né? Eu trouxe um negócio aqui para mostrar para você. Quer que eu possa mostrar? Por favor, pode tudo. Eu trouxe aqui o seguinte, meu pai nasceu na Itália, meu pai nasceu em Salerno, na mesma cidade do Renato Lombardi, que apresenta o Balanço Geral comigo. Legal. Meu pai nasceu em Salerno e meu pai torcia para a Juventus de Turim, na Itália. Em 1951, meu pai ouvia pelo rádio Palmeiras e Juventus de Turim, a final do primeiro campeonato mundial de 51. Mundial. E aí o Palmeiras foi campeão. Olá. E aí, eu falo sempre. Anos depois, por causa da guerra, o meu pai vazou com a família, fugiram por causa da guerra da Itália, porque o negócio estava complicado lá. E aí eles vieram para o Brasil. Chegou aqui, meu pai falou, vou torcer para o time da colônia italiana. Tinha vários. E ele falou, não, eu quero torcer para o time da colônia italiana, eu quero torcer para aquele que ganhou da Juventus de Turim. Qual era? O Palmeiras. Aí tinha um jornal esportivo, aqui em São Paulo, e era a Gazeta Esportiva, aqui nesse prédio que nós estamos hoje. Meu pai falou, olha,
eu vou até lá que eu quero o jornal que noticiou no dia seguinte aquela vitória. Aí o meu pai fez amizade com um rapaz que trabalhava aqui, pediu para ele o jornal, o cara procurou e achou a Gazeta Esportiva de 1951 e guardou por muitos anos. Esse aqui é o jornal original, Palmeiras campeão do mundo. Isso aí. Olha só, é o jornal da segunda-feira após a conquista. O Betti é que fala que não é, inclusive ele vem aqui no domingo, eu quero esfregar esse jornal na cara dele, eu queria até uma cópia. A data é essa, segunda-feira, 23 de julho de 51, emocionante desenrolar do embate entre Palmeiras e o Juventus, em que pontificou a superioridade dos brasileiros, muito embora o resultado final acusasse o empate em 2-2, e aí tem aqui os jogadores, e aí Palmeiras campeão mundial. Tá aqui, esse aqui é o jornal original, tá? É original. E eu compartilho com vocês aqui essa conquista. Se a Gazeta Esportiva não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Muito bem, Gotinho. Que só a Gazeta Esportiva deu. Está registrado, gente. Está registrado. É isso aí. Queria compartilhar isso com a coletividade palestina. Boa, Gotinho. Parabéns, hein, Gotinho. Obrigado. Nós vamos falar do Felipe Melo, mas boa, Gotinho. Boa, Gotinho. Vamos ver a fotinha. Muita gente mandando WhatsApp aqui pra gente, muitas fotos, muitos vídeos, então deixa eu agradecer todo mundo e vamos começar a mostrar aí a galera que tá querendo fazer parte da nossa mesa redonda. Primeiro nós temos um vídeo do Edgar lá do Parque São Lucas, vamos ver. Na mesa, que é Edgar do Parque São Lucas, corintiano. Tava na arena ontem, vindo no jogo, Rodriguinho, Jô e Cássio comendo a bola. Minha pergunta é pro Gotino. Você acha que esses 3 jogadores têm vaga na seleção brasileira hoje do Tite? Obrigado. Vai, Corinthians. Acho que tem sim. Acho que todos os jogadores do Corinthians podem ser bem observados, porque o time todo está jogando bem. Essa disciplina tática leva esses jogadores a serem observados de forma positiva. E o Cássio, eu falei aqui, o Cássio hoje merece a convocação, com certeza. Muito bom. Nós temos mais participações, agora é o Luizão e os filhos dele, o Felipe e a Isabela aqui de São Paulo. Ai, que linda foto. Tem o Leonardo, o Nilber, o Edivaldo e o Samuel de São Miguel Paulista também participando. Nossa, gente, é um coqueiro ali atrás, eu achei que era a Torre Eiffel. Olha como eu estou enxergando mal. O Edgar do Parque São Lucas também mandou foto pra gente. Olha lá, acho que é o que... Olha, ele está no jogo, ele que fez a pergunta pro Gotino. O Lucas e o Enzo de Santo André também participando do nosso programa. Ai, que lindos, gente. Lindos. Aí, que infância feliz. Futuro maravilhoso. E agora a gente tem um vídeo, tá bom? Do José Carlos Borbi, de Pirituba. Muito boa noite a todos do Mesa Redonda, muito boa noite a todos que estão ligados aí também no Mesa, a nação corintiana e vai Corinthians. Minha pergunta é para você, Chico Lang. Me corrija se eu estou errado, Chico Lang. Mesmo com venda nos olhos, parece que cada jogador do Corinthians sabe onde está o outro jogador aí na posição. Me corrija se eu estiver errado. Valeu, muito obrigado e uma boa noite. Michele, voltou mais bonita, hein? Obrigado. Obrigada, querido. Só de Odilon do Demônios da Garota. Mas não, meu amigo, você não está errado, não. Está certo, é isso mesmo. Joga de olhos vendados também. Está parecendo o Corinthians de 1990. Naquela época que o Paulinho começou. Em 1990, o time até que não é tão coordenado como é hoje, né, Paulo? Hoje está muito mais organizado. Está com aquela organização alemã que o Paulinho, que teve no Bayern de Munique depois, mostrou, né, e apresentou durante muitos anos. Depois foi para Roma, né? Para Roma, né? Desculpa, que lá é tudo feminino, né? E para terminar, a gente tem mais uma foto, é do Alexandre e do Rian, aqui de São Paulo, aí, palmeirenses, participando no Mesa Redonda. Muito obrigada. E mais fotos, mais vídeos estarão no canal do torcedor do site gazetesportiva.com. Se der tempo, a gente mostra aqui também. Ô, Vanderlei Nogueira, Felipe Melo. Só uma informação que eu esqueci de falar. Nosso repórter Osmar Garrafa traz aqui que está sendo cotado pela diretoria do Flamengo, Paulo César Carpegiani, para ser o novo treinador. Então, Carpegiani pode ser o novo treinador do Flamengo. Isso. Vanderlei... Você vê como é que é essa informação, é correta. Mas são filosofias muito parecidas, né? Do Zé Ricardo e do Carpegiani. O Carpegiani ele foi campeão mundial com o Flamengo, né? Por isso que talvez tenha esse... os caras vão muito no simbólico, né? Isso aí. Na história Felipe Melo, foi justa a saída dele? Porque estourou aquele áudio, a gente já falou semana passada, aí teve aquele áudio na segunda-feira, aquele escândalo todo. O que você pode falar sobre isso? Eu posso falar que, na minha opinião, é claro que a saída dele não foi em função de um desencontro tático. Tipo, não joga como o treinador quer, e aí, por causa disso, não tem acordo e ele vai embora.
não foi só isso. Eu acho que tem muito mais em cima disso. Eu acho que tem o relacionamento, eu acho que tem a maneira de como se comporta, essa maneira, digamos assim, que ele mesmo qualificou e gostou da ideia, de pitbull. Essa maneira cria, eu diria, um desconforto no próprio elenco. Quando chegou e disse que daria um tapa na cara de um uruguaio, criou um problema para ele, óbvio, e criou um problema para o Palmeiras, que passou a ser, entre aspas, perseguido por essa declaração, né? Então, e eu lembro bem, eu conversava com o Flávio, com o Chico, com todos os companheiros, quando o Valdívia jogava no Palmeiras. A falta é uma coisa normal no jogo, falta de jogo é uma coisa normal no jogo. No Valdívia, o pessoal batia com gosto. Porque uma coisa é fazer falta, outra é você fazer falta com gosto. Né? Satisfeito. Como é legal fazer falta. Igual o Chico vendo o Corinthians jogar. Isso, quer dizer, bater com gosto. O Valdívia jogando no Palmeiras era assim. Ele era provocativo, jogava bem? Claro que jogava, mas ele era provocativo. Antes do jogo, os jogadores fazem os seus telefonemas, são amigos, são parceiros. Estão dois aqui espetaculares, certo? Vai jogar com quem amanhã? Vai jogar com vou pegar aquele cara, vou dar uma chegada nele legal. Esse é o papo de boleiro. Quem é boleiro sabe que eu estou falando a verdade, né? No caso do Felipe Melo, a mesma coisa. É machão para outros. Para nós, não. Amanhã a gente vai ver. Isso é ruim para o Palmeiras, era ruim para ele. E foi criando um clima e que ficou insustentável. E depois vazou aquele áudio, aquelas coisas todas. Eu acho que quando a contratação aconteceu, todo mundo soltou o rojão. E nós falávamos que de todo aquele pacotão de contratados do Palmeiras, ele era a cereja do bolo. Poxa, fechou bem, veio com Felipe Melo. E nesse caso, por tudo que aconteceu, pela passagem dele, com todo o respeito, não passou nenhum mico comprado pelo Palmeiras. Coutinho, o Palmeiras agiu corretamente no caso do Felipe Melo? Eu acho que sim, porque a gente falou aqui que os jogadores do Corinthians compraram a ideia do técnico e só comprovou que ele não comprou a ideia do técnico. Já deu para provar que o Dudu comprou a ideia do técnico, o zagueiro do Palmeiras, o Mina, comprou a ideia, o Tietê comprou a ideia do técnico. Todo mundo está comprando a ideia do técnico. O Cuca está tentando implantar o que aconteceu ano passado, ainda não conseguiu. Por quê? Porque alguns ainda não compraram a ideia do técnico. E deu para ver que o Felipe não comprou. Ele quer marcar por zona, o Cuca tem uma outra ideia, um outro conceito de futebol. E eu acho que o Felipe Melo tem esse jeito meio arrogante, meio superior, porque jogou na Inter de Milão, porque jogou na Juventus, em outros clubes, e se sente no banco de reservas, no vestiário, meio superior, e fica tentando emplacar regras dentro do vestiário e no treino. E aí acho que ele perdeu um pouquinho do ambiente ali. Chico. Você imagina, se o Felipe Melo se acha porque jogou nesses times, imagina o Paulo Sérgio e o Miller, então, que quando foram para a Europa, né, o futebol italiano estava no auge, o futebol alemão estava em ascensão, o Paulinho ficou 10 anos na Alemanha, o cara fala alemão como fala português. Mas não eram pitbulls, bad boys. Né? O Miller era um deus lá, e isso eu tive, Turim, que eu comprovei, vi na minha frente, na Copa de 1990, era um deus da Itália. Então, imagina a cabeça do Felipe Melo. Quer dizer, é um cara completamente, vamos dizer assim, ele não tem humildade para conviver com o coletivo, com o grupo. Então, quando o cara tem essa dificuldade, ou ele é muito bom e resolve todos os jogos, ou ele fica marginalizado pelo grupo, não tem como. Né? Olha, tem cara que a gente sabe, e o Paulinho e o Miller ouviram já essa história, e nós também. O Corinthians do Luxemburgo, o Rincon, detestava o Marcelinho Carioca, quis pegar o Edilson e encher ele de porrada, era um negócio que... Mas eles iam para campo,
e o Vampeta mesmo já te disse isso, contou na Jovem Pan, contou aqui. Eles iam para campo e suportavam um ou outro, porque eles queriam todos ganhar futebol. Eram profissionais demais. O Felipe Melo não. O Felipe Melo mistura um pouco do pessoal, um pouco do profissional. Aquele áudio mesmo, ele falou, não, ele está fazendo isso, está com medo da torcida, foi negativa a repercussão. E aí eu te pergunto, que time que chegou e falou assim, eu quero Felipe Melo? Ninguém. Eu li que o Nacional de Montevidéu está interessado nele. E ele vai dar tapa em quem agora? Nos Uruguai. Eu só quero lembrar o seguinte. Ele chegou há 2, 3 meses. Ele já sempre foi assim. Palmeiras gastou uma fortuna. É um dos maiores salários do Não clube. Sabia quem estava contratando. O Felipe Melo ficou assim aqui? Não. Na minha opinião... E os dois jogaram, na minha opinião, jogador de sucesso brasileiro na Europa não pode voltar para o futebol brasileiro. É outro mundo. Se eu lembrar o caso do Pato, não pode voltar. Não dá. É outro mundo, é outra cabeça. Não dá. É outro mundo. É Você besteira. falou algo que estava na ponta da minha língua. Eu acho que essa questão de comprar ideia, o Tietchan tinha jogado já com o Cuca. Outros jogadores já tinham jogado com o Cuca. E quando o Cuca voltou, eles abraçaram e sabiam o que tinha que fazer. Essa questão do jogador, quando volta da Europa para o Brasil, é muito difícil. Nós temos casos do próprio Cafu, que sofreu pra caramba quando voltou para o Brasil. Nós temos casos do Lúcio, quando voltou para o Brasil, sofreu também pra caramba. O próprio Ronaldinho Gaúcho sofreu críticas. E quando eu falo sofrer... Então, o atleta, quando ele vem da Europa para o Brasil, ele tem que vir com a cabeça boa, sabendo que aqui ele vai receber crítica, ele vai ter que ficar na boa, ele vai ter que ficar quietinho e ir trabalhando. Você encerrou lá? Eu encerrei lá. Né? Eu vim pra cá um pouquinho, mas não tem porque não tem nenhuma razão. Né? Nada. Entendeu? Vai jogar numa liga pior, vai ganhar menos. É besteira. Não tem que voltar. É outro mundo, é outro nível. Olha, eu diria que é quase outro esporte. Vamos pro nosso mesa quadrada? Olha o mesa quadrada aí, gente! Fala, meu mano! Estamos chegando aí, tá ligado, mano? Muito bem-vindo! Partida entre Inter de Milão e Chelsea. 2-1 para Inter de Milão. Legal, o time italiano venceu a partida. Normal, né? Não. Partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não. Que agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. É nóis, um pedacinho. Flô, por que você tá fazendo isso comigo, Flô? Não faz isso comigo. E o presidente da FIFA já falou que agora, depois desse golaço, vai fazer o prêmio Puskás de gol contra. Prêmio Puskás? Puskás. Prêmio Puskás de gol contra. Ó, isso deu uma ideia, velho. Qual? A gente podia fazer a seleção dos maiores golaços! Contra. Porque você fez assim com meu coração? Eu não te dei um motivo, uma razão. Ninguém merece viver assim desse jeito. Logo você que odeia a desilusão e não esconde o medo da solidão. E ficou rico de amor dentro do meu peito. Você me enganou, você me enganou. Não teve pena de mim. Você me enganou, me deixou tão triste assim. Você me enganou, o que eu fiz pra merecer. Você me enganou, e agora o que vou fazer? E o Sevilha anunciou a volta do meia Jesus Navas. E o retorno do jogador teve um vídeo muito polêmico. Corta pra mim, aí o cidadão tá indo na padaria comprar pão. Aí o sequestrador pega o cidadão, coloca no carro e aí tá encaminhando o cidadão. Os meliantes estão entrando agora, no cativeiro pra prender o cidadão meliante. Tá fugindo não.
que é que tá acontecendo aí, meu filho? Pegadinha do malandro! Bem-vindo, Jesus Navas! Você é louco, tio. Se os caras sequestram um jogador que chama Jesus, o que eles iam fazer se o jogador chamasse Judas? Esse clima, né? Vamos pro giro! Giro de notícias! Girando pro lado, girando pro outro. No passeio do volante. Tá começando o Giro da Semana, o show! 31 de julho de 2017, São Paulo. Felipe Melo não é mais jogador do Palmeiras. Imagens exclusivas mostram o Pitbull após a saída do Verdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. 3 de agosto de 2017, São Paulo, estádio do Morumbi. Quando parecia que o tricolor paulista sairia da zona de rebaixamento, o Coritiba de Rildo, o craque, venceu por 2-1 e empurrou o time do Profeta novamente para a zona macabra. O Profeta que me perdoe, mas quem ri por último, riu do melhor. 4 de agosto de 2017, Paris, França, Europa, Terra, Sistema Solar. Neymar Júnior é anunciado como novo reforço do PSG e o mundo da internet enlouquece. Com o fim do trio MSN surge a dúvida: quem assumirá o lugar de Neymar no Barcelona? Surgem fortes rumores de que Negueba, Neilton, Niltinho, Nicão, Nixon, Nenê e Neto Berola podem assumir a vaga da letra N no time catalão. Os principais jornais do mundo, no entanto, apontam Ángel Romero, do Corinthians, como favorito ao posto. Lembrando você, hashtag Mesa Quadrada, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Mande a sua mensagenzinha. Ela pode aparecer aqui no Mesa Quadrada, não é? É isso aí, cara. Um abraço especial também pro nosso amigo e telespectador da mesma praça, do mesmo banco e com as mesmas flores, Carlos Alberto de Nóbrega. Um abraço, queridão. Apenas forte abraço, Carlinho. E vamos encerrando o Mesa Quadrada com aquela poesia, com aquela música, com aquele brilho. Celso Cardoso! Eu tô chegando na balada, curtindo o som envolvente. Cintura bem molinha, essa pegada aqui é quente. Se ligue, meu DJ, toca esse som aí. As minis são doidinhas pra descer e subir. Gente, não. Bastidores, o William virou pra mim e falou: nossa, Celso tá cantando essa música mesmo. Eu falei: não, Canta, claro que canta, ele canta demais. Ele é bom em sertanejo. Ele canta, mas não ele essa ama música. música sertaneja. É versátil, né? Versátil. E vai ter show dele, a gente vai sortear o convite. Dia Ele 17, não trouxe né? o convite. Dia 17, o show. Dia Aqui 17, no não é essa semana, não. Você sabe, essa semana é Flávio, a sua pizza, você sabe quando eu trabalhava Flávio? aqui? A pizza tem uma solidária. pizza solidária na quinta-feira, lá no Juninho Paulista. Lá no Tatuapé. A partir das 8 da noite, Euclides Pacheco, 880. A boleirada vai ser garçom, hein? Associação Cruz Verde. Isso, é tudo para a Associação Cruz Verde, tudo que for arrecadado nessa noite irá para Cruz Verde. Ó, vai o Cuca, vai o Dorival Júnior, vai o Carilli, vou convidar o Milan, vou convidar o Paulo Sérgio, vou convidar o Gotino, vai o Carlos Alberto de Nóbrega, vai a Milene Domingues, todos, o Moisés, todos nós seremos garçons. Comida é o mesmo preço, só que todo o dinheiro vai ser arrecadado, vai para Cruz Verde, tá? Ô, Flavinho, que é uma associação muito legal. E você sabe que quando eu trabalhava aqui, o Celso, quando ele estava mal da voz, não podia narrar, eu ia no lugar dele e narrava, o pessoal achava que era ele. Como é que você narrava mesmo? Ele narrava assim, ó. Ele narrava assim, ó. Vai bater pro gol do Corinthians! Você sabe que na semana passada a gente mostrou aqui que estávamos preparando uma matéria especial do Marcelinho, batendo na bola, aquela coisa toda. Matéria muito legal, dá uma olhada. Olha o Tupã. Tocou para Marcelinho, que jogada, que golaço! 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 Gol! Marcelinho Carioca. Para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians.
10 títulos conquistados no clube, 433 jogos, 206 gols e uma especialidade. Partiu Marcelinho, a cobrança! Gol do Corinthians! Marcelinho na cobrança da falta. De falta, o Pé de Anjo balançou a rede 59 vezes com a camisa do Timão. Gols que ficaram marcados na história do futebol e na memória do ex-camisa 7. Primeiro, o gol de falta, o primeiro gol contra o Palmeiras, de longa distância, que o Veloso não perde a barreira. O segundo, a final do Paulista, quando o próprio Palmeiras, Ribeirão estava 1 a 0 pro Palmeiras. O terceiro, a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo da final no Pacaembu, 1 a 1. A gente faz o gol ao contrário, pega o Danley no contrapé, 2 a 1. E o gol na abertura do Campeonato Brasileiro de falta contra o Vasco. O gol de falta na Ilha do Retiro, a torcida pegando no nosso pé e a bola faz uma curva incrível em cima do Bosco. Então, foram os treinamentos aqui no Parque São Jorge que exatamente resultou nesses gols antológicos e memoráveis. Aos 45 anos, Marcelinho segue chamando a responsa de outra forma, ensinando. Vem aqui comigo. Então você tem o birro da bola, que é a pressão da bola. Se ela fica pro alto, se você bater nela, ela vai subir. Se você coloca ela na sua direção, ela vai meia altura. Para baixo, ela vai mais rasteiro. Eu coloco ao contrário. A pressão da bola, o birro, eu coloco ao contrário, que ela faz aquelas curvas que você já conferiu nos gols que nós já falamos. Mas próximo da área frontal, ela é de chapa, que é a parte interna do pé. Então você tem a chapa, que é a parte interna do pé. Você tem a alavanca no meio para cima, que ela cai rápido, folha seca, de folha seca. Você tem o 3 dedos, corta ela do meio para a esquerda, que ela faz a curva. E a rosca, que ela vai e faz a curva do jeito que você quer também. Em eventos no Parque São Jorge, o Pé de Anjo compartilha o conhecimento que adquiriu no futebol com palestras e aulas práticas de cobranças de falta na Fazendinha, no campo onde treinava incansavelmente, no fundamento que vem sendo questionado no futebol atual. Hoje em dia no futebol mundial, você destaca algum cobrador, alguém que te agrade nesse fundamento? Ou está realmente difícil, em falta? Está muito difícil. Eu vejo até o Jadson com uma qualidade refinada, apurada, mas ele tinha que arriscar mais, ele tinha que arriscar de meia distância, de longa distância. Eu acho que ele tinha que arriscar mais. Para relembrar, qual que é o tamanho desse pé de anjo aqui? Essa chuteira é 36, essa chuteirinha aqui. 36, segue afiada? Ah, rapaz, sim. A batida você não esquece, lógico, você perde a potência, a vitalidade, é normal, mas o jeito você não perde. E já que o Marcelinho segue em forma e virou professor... Trocou de roupa? Troquei de roupa, transformação, tá preparado? O poder da televisão. Você é destro ou canhoto? Destro. Rapaz... Meu pé não é... Quanto você tem? Não é tão de anjo igual o seu. 28. Eu acho que dá pra tentar fazer um teste. Vamos ver. Beijinho, ó, do Marcelinho Carioca. O birro da bola. Bico da bola pra onde? Pra área aqui, ó. Lateral, pé de apoio. Pé de apoio. Vai, pra trás, vai. 1, 2, 3, 4. 4 passos? Isso. Parou. Olha o goleiro. Olha o goleiro. E agora, hein? Se o goleirão se mexer, você inverteu no canto dele. Ele deu uma ameaçada canto do goleiro. Canto do goleiro. O mais prático, normal e o mais fácil é por cima da barreira no quarto homem. Entre o quarto e o quinto homem, que é a chapa, parte interna do pé. A chapa, parte interna do pé, ó. Um taco de sinuca. Taco ali, de ó, sinuca. Taco de sinuca. Entre o quarto e o quinto homem. Goleirão se mexeu, você vai meter a rosca, ao contrário, ó. Terceiro homem ali, ao contrário. Terceiro homem da esquerda para a direita, ao contrário. Caso ele se mexa. Goleiro parado, quarto homem da barreira, goleiro se mexeu, terceiro homem então, no canto aqui não é dele. Força, é jeito. O movimento foi certo, só que é jeito, não é força. Foi muita força e pouco jeito? Muita força. Então, você pegou muito embaixo da bola. Então é mais jeito. O professor pode mostrar para o aluno ou não? Eu tô frio, não aqueci. Vamos ver. Mas é mais jeito. Eu não aqueci. Aí não foi dando no ângulo. Agora vai mais uma você e eu. Mas o lance é acertar o gol.
O goleiro fica apavorado quando a gente acerta o gol. O que vale é gol, né? Você viu que o goleiro sentiu ali. Isso, vai lá. Vamos lá. Concentra ela, olha o bico da bola. Com carinho. Isso. Ajeitou, pisou do lado. 44 do segundo tempo. 44 do segundo tempo, 5 passos, parou. Concentrou. Espera. Quase, quase. Esperar ele movimentar, ele fazer. Essa barreira tá muito alta, pô. Aonde, pô? A barreira tá longe, aqui tá longe. Esperar ele. Sem chance. Por cima da barreira. Que aula, hein, professor? Muito treino, muita dedicação. Obrigado, viu? Que isso. Tamo junto. Faz o treininho, você consegue. A gente chega lá, né? Ó a diferença do tamanho do pé, ó. É o pé de anjo. É pé de anjo e o pé do bolso. Aqui no Mesa Redonda. Um abraço, gente. Valeu. Ensinar a técnica é ótimo, mas a genialidade aí já fica mais difícil. Vamos aos gols da rodada, alguns dos gols dessa rodada. No Maracanã, Wendel limpou a zaga e chutou para fazer Fluminense 1, Atlético Goianiense 0. Paulinho bateu cruzado de pé direito e deixou tudo igual no Rio, 1-1. Ainda na etapa inicial, Wellington Silva finalizou com extrema categoria e recolocou o Fluminense em vantagem. Depois do intervalo, Henrique Dourado pegou de primeira e definiu o triunfo do Fluminense pelo placar de 3-1. Na Ilha do Urubu, Iago encheu o pé e abriu a contagem para o Vitória diante do Flamengo. Já no segundo tempo, Neilton deslocou Diego Alves na cobrança de pênalti e marcou mais um para o Vitória, 2-0 para a equipe baiana e foi só. Em Porto Alegre, Pedro Rocha tocou de cabeça e fez Grêmio 1, Atlético Mineiro 0 logo aos 4 minutos de jogo. Aos 26, Fernandinho aproveitou o rebote do goleiro Vitor e ampliou para o tricolor gaúcho. 2-0 placar final. 8 pontos de vantagem do Corinthians, a Michele já informou, Zé Ricardo não é mais o técnico do Flamengo. Se me perguntasse quem, eu sugeriria Fernando Diniz. Aliás, no site gazetesportiva.com você confere todas as trocas de treinadores no Campeonato Brasileiro. Capa do site, porque Capa do site, confira todas as trocas de técnicos no Campeonato Brasileiro. Amanhã você está no Gazeta Esportiva? Gazeta Esportiva, estaremos juntos às 6 da tarde. Bacana. Paulo Sérgio, obrigado. Prazer enorme te receber aqui. Querido você, Reinaldo Gotino, um abraço. Prazer enorme te receber aqui. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a Record por liberar o Gotino. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Chico. Flávio. Boa noite, Miller. Amanhã estarei às 6 da tarde com o casal Michele Gianella e Celso Cardoso. Um abraço. Tchau, tchau.